Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje, né, Marcelo? Da mesma forma que trouxemos aqui na semana passada outras duas pessoas. Isso, dois homens para falar Isso. sobre empreendedorismo. Dessa vez trouxemos duas mulheres para falar sobre os desafios da mulher empreendedora e no mundo condominial. Para isso, trouxemos Renata Simão e Valéria Ribeiro. Prazer tê-las aqui conosco. E duas pessoas super inteligentes, né? Não é? Você tá elogiando só porque é a sua esposa que tá aí do outro lado? Também, né? Como eu já conheço a figura, eu já ia dizer o seguinte: eu sou inteligente para fazer com você, não é? Vocês não têm a dúvida disso. Eu tinha certeza que eu E ia aí, falar meninas, isso. como é que vocês estão? E aí, vamos lá. Estamos aqui nos sentindo muito honradas pelo convite de dois influencers tão inteligentes assim eu do mundo acredito. condominial. Tá vendo aí, Duda? Mas é isso. Renata, fala aí um pouquinho. Olá, mundo condominial. Olá. Seja É uma bem-vinda, honra Renata. estar aqui com vocês. Meu nome é Renata Simão, sou empreendedora, síndica profissional e tenho o prazer hoje de estar aqui com vocês, de fazer parte da empresa Chamar. Ah, legal, legal. Eu ia falar, faltou falar Tem isso. três Que a Renata pessoas- Simão dá Chamar. Tem três pessoas aqui da Chamar, né? Então Isso. hoje eu tô em minoria, então Isso eu vou aí. deixar o Marcelo tocar boa parte dessa conversa, porque o Marcelo já tá em casa, então. Isso aí, com certeza. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui conversando com vocês do seguinte. Da mesma forma que na semana passada nós tivemos uma conversa muito interessante também, falando de empreendedorismo e dos desafios do empreendedor no mundo condominial e no mundo como um todo, hoje nós queremos dar uma mesma abordagem a isso, mas tentar trazer um pouco mais para o mundo condominial, porque vocês duas são do mundo condominial e conhecem bem de empreendedorismo, cada uma com a sua história, cada um com o seu trajeto até aqui. Então eu tenho certeza que vão ser histórias muito legais e muito diferentes uma das outras, assim como a do Marcelo, assim como a minha também. Mas vamos lá. Vocês acham que hoje, na atual conjuntura do mundo, ainda existe uma dificuldade para a inserção da mulher como empreendedora no geral? Depende do posicionamento dela. Eu nunca fui uma pessoa vitimista. Aquela legal. pessoa que, eu sou mulher, eu não consigo, eu sou o lado frágil. Assim, pelo contrário. Meu pai era militar. Então, eu fui criada para a guerra. Literalmente. Então, assim, eu tinha 13 anos de idade, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Legal, hein? E aí, embaixo da minha casa era um polo de lojas, né? Então, tinha loja de roupas jeans e tal. E eu desci um dia e falei assim, eu quero trabalhar aqui. Falei para a gerente. E aí, a gerente falou assim, mas você só tem 13 anos. Eu falei, não importa, vocês não têm freelance. Então, eu quero trabalhar sábado. Sábado eu não estudo, sábado eu vou trabalhar. Então, eu acho que desde sempre eu coloquei na minha cabeça que não é o fato de eu ser mulher que define se é difícil ou não. Então, eu acho que é muito mais do posicionamento da mulher, da cabeça dela, de como ela se comporta, do que o fato dela ser mulher de verdade. É claro que as pessoas vão falar assim, não, de fato, às vezes você chega num lugar, a gente mesmo como síndica, às vezes a gente chega como síndica em uma assembleia e a gente percebe que alguém quer crescer, né? Quer se impor no grito, porque é homem. Então, não vou dizer que não existe. Entendi. Mas eu acho que a gente consegue se posicionar, a gente consegue ser firme. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa assertiva, né? Então, com assertividade, eu acho que a gente consegue... Mas você sabe, antes lidar de bem passar com a isso. palavra para Renata, você sabe que esse tipo de pessoa que tenta ganhar qualquer tipo de discussão levantando a voz, ele não tem só para mulher não, tem para o homem também. Às vezes é o contrário, às vezes é a mulher que levanta a voz porque acha que o homem vai diminuir porque tá falando com uma mulher. Então, assim, isso vai muito da personalidade e da falta de argumentação da pessoa contrária para discutir sobre um tema, né? Às vezes a pessoa tem que levantar a voz para ganhar no grito, né? É verdade, perfeito. E aí é muito curioso, porque acho que a Renata ainda não vivenciou isso. Aliás, não vivenciou porque ela não trabalha diretamente com o marido dela. Mas o que acontece aqui com a gente? verdade. Não, mas o que acontece com a gente? A gente tem uma estratégia, porque se acontece isso, só eu me posiciono. Marcelo tem que ficar Fica neutro. quieto, neutro. Por quê? Porque, às vezes, a gente está numa situação que os ânimos estão muito aflorados. As pessoas estão nervosas. Às vezes por nada até. Sim. Por bobagens. E aí são dois homens
numa temperatura ambiente, muito isso. alta, daqui a pouco acontece uma Um tragédia, uma discussão, Entendi. né? Então, se eu tô na discussão, ele não está. Se ele está, eu não tô. Entendi, Então, tem que entendo. ter sempre... É o PM bonzinho e o PM malzinho. Até porque também, se ele se meter nas discussões, parece que ele tá tentando te proteger e vai Isso, te colocar de exatamente. novo numa situação, né, inferior, que não é o caso. Exatamente. Então, eu entendo perfeitamente uma estratégia muito inteligente da parte de vocês. E aí, Renata, o que você pensa sobre isso? Então, o que eu entendo é que posicionamento é tudo, realmente. Essa questão de, porque a mulher, a gente às vezes enfrenta muitos desafios, até mesmo em contratação de prestadores de serviço. Às vezes é um homem e você está ali impondo algumas questões sobre o que ele precisa fazer, sobre as funções. E às vezes você percebe ele te olhando assim um pouco diferente e você tem que manter uma postura para que você seja ouvida e seja respeitada e seja atendida dentro daquilo que você está propondo àquele prestador de serviço. Entendi. E de igual forma em qualquer outro ambiente. Né? Eu vim do mundo, sempre empreendi também, sempre fui empreendedora desde nova. Com 15 anos também falei para o meu pai, eu quero trabalhar, quero estudar à noite. E ele, mas como assim? Não, assina, porque eu quero estudar à noite, eu vou trabalhar. Eu quero ter meu dinheiro. Então, assim, eu comecei minha vida muito cedo. E na parte... Sempre fui empreendedora, nunca trabalhei como CLT. Uhum. Então, sempre tive esse desafio de conquistar clientes, de conquistar o meu espaço, né? Com muito trabalho, com muito comprometimento. E... graças a Deus, ao longo dos anos, consegui construir isso, né? Que é o que eu sou hoje. Sou muito grata pela minha jornada até aqui, por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi. E o mundo condominial, assim, ele me ensina muita coisa. E eu tenho percebido que muita coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada entra nessa parte hoje do mundo condominial, que é de você lidar com pessoas, de você ter uma escuta ativa, porque eu lidava com muitas mulheres e hoje eu estou no mundo condominial e sou uma mulher. Uhum. Então, a gente tem toda essa percepção. Entendi. Né? Deixa eu te falar duas coisas. A primeira, para você chegar um pouco mais perto do microfone. Porque daqui a pouquinho você já fala baixinho, falando, daqui a pouco as pessoas não vão te escutar. E a segunda, incrível que pareça, que eu acho que é uma coisa natural e de repente vocês não sabem, eu, por exemplo, Wesley, como empreendedor, eu prefiro muito mais atender síndicas mulheres do que síndicos homens. Verdade. E eu vou lhe explicar por quê. Síndica mulher, ela tem uma característica muito maior de escutar aquilo que você fala e prestar atenção do que o homem. O homem tem uma mania de achar que ele sabe tudo. Sabe tudo. E aí ele quer falar, e ele acha que não, que o que você tá... E eu não suporto a ideia de eu chegar, de eu ser convidado como um profissional da área e uma pessoa que não é profissional da área querer saber mais do que eu. Eu acho que a pessoa tá me chamando é pra me escutar, entendeu? Pra falar assim, Wesley. Perfeito. Não é? E assim, essa característica, ela é da mulher, de ser mais atenciosa, de escutar o que você fala. Então eu, Wesley, sinto muito mais à vontade trabalhando com mulheres do que com homens no lado da sindicatura profissional. Mas olha que coisa curiosa. Olha como é que é o olhar de cada ser humano, né? Você prefere lidar com a mulher nesse sentido para que ela possa te escutar. E acho que você está coberto de razão. Mas, da mesma forma, às vezes, a gente, como mulher, quando vai ouvir um homem, a gente fica sempre um pouco desconfiado, porque, às vezes, a gente tem a impressão de que ele acha que ele pode nos enrolar. Entendi. Por quê? Pela própria condição de criação humana. Entendi. O homem, perfeito. se a gente for analisar historicamente, o homem ela foi não sabe, feito... ela não sabe o que eu vou falar, vou enrolar ela assim, e né? tal. O homem Entendi. foi feito para caçar, né? Então, o homem, ele sabe mexer na fiação, ele sabe furar a parede, ele sabe mexer na bomba. E a mulher não. Então, aí qualquer coisa que ele disser para uma mulher passa batido. Só que nem sempre é assim. É, claro. Porque, e da mesma forma, às vezes, a gente, como síndica, vai conversar com alguém. E aí você trouxe um tema muito interessante. As pessoas, depois do YouTube, todo mundo é médico, é engenheiro, né? E por incrível que pareça, né? Lamentavelmente, a gente ainda não pode falar que o síndico é uma profissão, mas ele é. É verdade. Mas ele é. E de muita responsabilidade. As pessoas menosprezam. Sabe
aquele meme, você não ganha nem para síndico de Você condomínio. não serve nem para ser síndico. Você não serve nem para síndico de condomínio, coisa que a gente escuta em época de eleição. Sim. Né? Só que as pessoas não entenderam que ser síndico não é fácil, não é para amadores, literalmente. Ser síndico não é para amadores. É verdade. Porque você não sabe tudo, obviamente. Se eu tenho que fazer uma obra em uma piscina, eu não vou saber tudo. Eu tenho que chamar quem? Claro. A W. Foster, o Wesley. Wesley, para poder... Não, mas não é... E eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Mas o síndico, ele é um gestor condominial. Ele tem que entender um pouquinho de tudo e, principalmente, ele tem que saber os clientes que ele escolhe, os prestadores que ele escolhe. Como a gente falou aqui no dia que a gente participou falando do Síndicos Awards. Se a gente não souber escolher bem e a gente não tiver um bom profissional... Para isso, eu tenho a seguinte frase, e eu acho que ela se aplica exatamente ao que você está falando. Que experiência conta muito mais do que gênero. É isso. Independente do gênero masculino ou feminino, quanto mais experiência você tiver, menos você vai ser enganado. E eu acho que a forma de resolver isso, normalmente, é com educação. E qual é a educação? É você como técnico, você como engenheiro, você como... a especialidade que você tem, sempre ajudar o síndico a entender um pouco mais daquele assunto. No momento que o síndico é mais conhecedor daquele assunto, ele vai ser menos enganado. E se a sua empresa é boa, É isso aí. se o síndico for bom, e ele for conhecedor, você passar a experiência para ele saber administrar aquilo dali. É muito mais fácil ele escolher a sua empresa se sua empresa for boa do que não. Sim. Porque no momento que ele sabe que a sua empresa é boa, é quando ele já é conhecedor daquilo e fala assim, não, essa empresa é melhor do que aquela por causa disso. E como é que ele vai adquirir isso? Com você passando conhecimento. Perfeito. Então, em vez de enrolar você de casa, que tem uma empreiteira ou que você tem uma empresa no mundo condominial, ao invés de tentar enrolar o seu síndico, tenta educar ele, ensinar ele, dar mais subterfúgio de conhecimento para que ele possa utilizar isso para saber escolher a sua empresa. A melhor forma que tem... E sabe onde que eu aprendi isso? Como personal trainer. É mesmo? Você sabia que eu fui personal? A minha barriga não... Sabia. A minha barriga não diz isso. Sabia. A minha barriga não disse isso, mas eu fui personal. Eu sei. E o que acontecia? As pessoas, os profissionais erravam muito e pecavam muito no seguinte. Eles achavam, antigamente, hoje não, mas os personagens, eles não davam atenção pro aluno precisar de um professor, e aí quando o aluno precisava de um professor na academia, ele tinha que ter um personal, porque senão ele não teria um professor nem um personal. E aí o que as pessoas faziam? Abandonavam os alunos na academia para o aluno pagar extra para você ser personal. Quando, na verdade, depois de algum tempo, foi se descobrir que quanto melhor você, como professor, atendia aquele aluno, mais ele falava, caramba, se como professor ele é assim, imagina como personal. Verdade. E aí, verdade. quanto mais atenção você dá ao seu síndico, quanto mais carinho você entrega a ele para isso, mais ele vai entender que você é um bom profissional para ele. Exatamente. É isso, Marcelo? Sabe o que Exatamente. acontece? Eu tava pensando aqui, né? A gente precisa acabar com um preconceito, porque assim, é óbvio, sem entrar em grandes polêmicas, né? Vamos entrar, pode entrar. Não, a gente gosta os seguros estão em dia, os seguros estão em dia, então, tá bom. vamos lá. Mas assim, mulher é mulher e homem é homem. Sim. Eu nunca vou ter a força bruta do Wesley, nunca vou ter a força bruta do Marcelo. Sim. Então, para algumas coisas, há uma diferença inegável. Sim. Ponto. Mas a mulher não é uma incapacitada. Não, de jeito nenhum. Então, assim, existe engenheira? Tem. E Muito boa? boas. Existe engenheiro. Assim como na minha empresa também tem engenheiras muito boas também. Então, eu acho que o grande X da questão é as pessoas precisam parar de olhar para, como você falou antes, gênero ou até mesmo, talvez, o passado da pessoa. Porque não é porque a pessoa lá atrás começou de uma forma que talvez não fosse... eu não estava estudando em Harvard, mas de lá... Eu não estudei em Harvard como você, talvez, mas depois de um período eu fui buscar conhecimento. Sim. Eu tive experiência. E o meu conhecimento, o que eu corri atrás depois, ele faz a diferença. Então, hoje, o que a gente faz, né? Até falando um pouquinho da Chamar. A gente tem... Você sabe disso. A gente está implantando uma universidade corporativa, Sim. que é a Unichamar. Por quê? Porque a gente precisa trazer conhecimento, não importa para quem. Então, se lá atrás você não teve oportunidade de ter esse conhecimento, não tem problema. Tem agora. Sim. Vai correr atrás do seu Sim. conhecimento. Né? Então, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para a mulher, para o homem, seja lá para quem quer que seja, para ele estudar e para ele ter adquirir a experiência. Eu vou complementar o que você está falando com uma coisa muito interessante. Hoje, existe uma estatística
até do Sebrae e de outras instituições de ensino que também ministram cursos assim, que eles falam que 75% dos empresários brasileiros não avaliam mais o currículo, e sim a experiência. E a experiência vem da prática do exercício da função. Só que também tem uma outra pesquisa que fala que 45% dos empresários, eles também não contratam se você não tiver uma formação básica que seja. Então, fica um paradoxo. Você precisa estudar, mas o estudo não é o que conta. Mas você precisa estudar assim mesmo. Então, ele chamava vir para resolver isso. Para abrir a sua mente, te dar clareza de algumas coisas e até, às vezes, para confirmar aquilo que você aprendeu na prática. Então, porque pelo que eu vi da universidade talvez. Chamar, a ideia vai ser transformar um síndico numa pessoa capacitada, não só teoricamente, mas também de forma prática. Perfeito. Não é isso? É esse o conceito que vocês estão dando para isso. E por esse motivo vai ser tão importante. Porque você não vai estar dando um currículo para a pessoa, não vai estar dando um diploma. Você vai estar treinando a pessoa para a pessoa ter prática e conhecimento para aquilo. Tem uma frase que eu amo. Eu não sei se essa frase é de alguém, se foi... Eu sou a pior pessoa para isso. Não, eu não sei. Mas se alguém souber a frase amo. que ela está colocando, deixa nos comentários. Mas eu amo e sempre digo isso. E se eu não me engano, tá no Instagram, ou sei lá, no nosso site em algum lugar. Mas é muito legal que diz o seguinte: toda empresa tem que ser uma instituição que aprende, mas também tem que ser uma instituição que ensina. Legal. Então, a gente tem que correr atrás de aprendizado constantemente, mas a gente também tem que compartilhar esse conhecimento. Senão, não adianta. Marcelo no outro dia estava comentando isso, que até na natureza, tudo que acontece é para o próximo. Legal. Né? O rio, a água não é para ele mesmo. É para o próximo, né? Que vai fluindo. O fruto da árvore não é para ele. O sol não brilha para ele. Nada disso. Bonito. Então, sempre para o semelhante, né? Então, se a gente pega o conhecimento que a gente tem e trava dentro da gente mesmo, o que adianta? Para que serve? Na matemática, na minha segunda formação, eu até ia tatuar essa frase, eu acabei não fazendo isso, um dia ainda tenho coragem de fazer isso. Era uma seguinte frase que eu queria colocar: quem nasceu para ensinar nunca se cansa de aprender. Perfeito. É isso. Entendeu? Então é uma evolução constante. Quanto mais você ensina, mais você aprende, por aí vai. Renata, sabendo disso tudo que a gente está falando aqui, eu queria saber de você um ponto crucial disso tudo. A gente falou que empreendedorismo, mulher, desafios. Mas como surgiu a Renata Simão dentro desse mundo condominial? De onde você veio? Como foi isso? Então... Conta um pouco da sua história. A Renata Simão começou empreendendo com muitos clientes, num momento muito difícil da minha vida. Eu fazia unha, eu era manicure. Uau! A domicílio. Então, eu tinha uma cartela muito grande, né, de clientes fiéis, que eu lidava com elas toda semana. E tinha total confiança, né, de entrar na casa das clientes, de compartilhar histórias, de ouvi-las, né, ser confidente, na verdade, das minhas clientes. Aí você estava dentro de um condomínio, fazendo unha de alguém, e alguém reclamou do síndico, né? Não foi assim. Não foi assim. E até que, depois de muitos anos trabalhando nesse ramo, né, fazendo unha e amando, sendo apaixonada pelas minhas clientes e elas por mim também. Tenho muita gratidão pela vida de cada uma delas. E sempre fui, graças a Deus, muito bem sucedida, porque sempre trabalhei com muita organização, com muito comprometimento, independente de, não, é a manicure ou é a cliente, a gente tem uma intimidade. Então, eu sempre consegui separar isso. Entendi. Né? Os horários, a forma como lidar com elas. Muita disciplina, né? Muita disciplina. E, aos poucos, elas iam se adequando e gostando disso também, né? E trazendo para o mundo condominial, né? Um dia fui convidada como síndica orgânica do meu condomínio para me tornar síndica. Uau! Falei, nossa, síndica? Nunca passou isso pela minha cabeça.
Isso realmente nunca passou pela minha cabeça ser síndica. Mas ninguém acorda, nenhuma criança acorda falando assim, "Nossa, quando eu crescer eu quero ser sonho é ser síndica. síndica." O sonho da minha vida é ser E síndica, eu ninguém digo pensou mais, hein? nisso. Vocês estavam falando assim, ó, eu comecei empreendedor, eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar, com 15 anos eu sonhava ganhar na Mega Sena só. Eu só queria ganhar na Mega Sena. Todo mundo querendo trabalhar e Não, eu querendo 15 ganhar na anos Mega eu já Sena. trabalhava. Não, brincadeira, eu já trabalhava também. 15 anos Mas eu também eu tinha que fazer essa trabalhava. piada. Fala aí. Desculpa, é que eu não resisti. E aí entrei nessa assembleia do meu condomínio em 2021 e pensei, dá para fazer as duas coisas, tranquilo. Continuo com as minhas clientes, vou dar total assistência ao condomínio, né? Meu condomínio, onde eu moro, uma oportunidade. Mais uma oportunidade de fazer as duas coisas. E aí, com o tempo, eu percebi que não ia dar. A responsabilidade de ser síndico é muito grande, muito grande. Quando eu tomei conhecimento da responsabilidade, eu falei, não vai dar. Aí eu fiquei ainda alguns anos, né? Ainda atendi alguns clientes, que foi um período assim bem difícil para mim também, de deixá-las e de entender que esse ciclo tinha virado, que esse ciclo tinha mudado, né? Que tinha se aberto uma outra porta para mim, uma outra um outro ramo, vamos dizer assim, né? E aí fui buscar conhecimento e comecei a fazer várias mudanças no meu condomínio e as pessoas foram amando e as minhas clientes acompanhavam e viam e falavam, nossa, você nasceu para ser síndica, você nasceu para isso. E ainda assim foi um período assim bem difícil, sabe, de realmente deixar, né, tomar a transição, deixar tomar a decisão de não, isso aqui, daqui para frente, eu vou ser só síndica. E aí eu decidi não ser só síndica orgânica, né? Que tem as mesmas responsabilidades de um síndico profissional. Mas eu decidi me tornar profissional. Falei, bom, então eu quero conhecer esse mundo condominial. E hoje estou aqui no Alô Mundo, Olá Mundo Condominial e na empresa Chamar. E eu posso falar de carteirinha, que é uma excelente síndica, porque eu já conheci o seu trabalho. Parabéns pelo que você faz. Obrigada. Pensando nisso, dito que a gente está falando sobre essa transição de carreira, eu ainda nem vou perguntar isso para a Valéria. Então, assim, não é porque minha mulher está aqui, eu tenho que falar, porque lá em casa eu tenho que pedir permissão para falar, né? Então fala aí, Poxa, Marcelo, posso falar? Você não pode falar, porque no último episódio... Vamos lavar roupa suja. Aliás, um abraço, doutor João. O senhor falou que... Eu não vou falar... Como vocês são muito conhecidos, muito famosos, eu não vou fazer propaganda da marca, né? Não fala do miojo, não. Então, eu ia falar macarrão instantâneo, mas você quis fazer graça. Eu vou ser obrigada a falar. Eu não compro esse tipo de coisa, porque eu não como. Quem come é o Marcelo. Tu não come aquele miojo, eu queria me vingar de carne, você. não, né? Não, é você. Desculpa, Wesley. Então você tava mentindo aqui no programa, né? Você tava botando a culpa nela, eu quis botar a culpa em alguém. Me desculpa, eu sei que não tem nada a ver, mas é uma vingança totalmente passional. Eu tinha que fazer isso. Porque eu não como você tem miojo. todos os direitos. Os injustiçados têm que ter direito aqui de fala. Aqui, direito de resposta. Aliás, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Direito de Toda resposta. vez colocar o direito de resposta. Tem umas pessoas que viessem aqui falar direito de resposta, não ia dar certo. Errar é humano, mas pôr a culpa em alguém é estratégico. Então a culpa do miojo na casa é dela. Ele come 2 pacotes de miojo e fala que sou eu. E eu fico olhando. Mas é muito bom mesmo. Vamos esquecer o miojo. Você tá na dívida com a gente até hoje de entrar na academia. Você acha que no mesmo dia você não falou, fez uma promessa falando que você ia fazer atividade física? Então, deixa eu... Hoje eu tô esperando a postagem de você dentro da academia fazendo atividade física. Hoje, na hora que eu fui almoçar, eu encontrei com o professor que esteve aqui naquele dia. E você falou que... Eu fui correndo, eu fugi dele pra ele não me ver e não me reconhecer. Ele tava com um pacote de miojo na mão? Não tava não. Foi na hora do meu almoço. Desculpa, vamos voltar. E o miojo
quando mistura com requeijão. Nossa Meu senhora. E com aquele alho torrado em cima, Vocês com molho shoyu. Doutor João Marcelo, por favor. Próximo episódio salve aqui meu será de marido. Masterchef. Não, aqui, doutor João Marcelo, salve meu marido, por favor. Então, deixa eu agora Fala aí, falar Marcelo. um pouquinho. Até esse momento eu só escutei, né? Eu estou compilando todas as informações. O Ashley falou uma coisa assim, desde o início, ele falou uma coisa assim que é libertador, o conhecimento. Né? Você como síndico, quando você conhece os procedimentos, quando você consegue entender como funciona o seu condomínio, não vai ser qualquer pessoa que vai te enganar. Então, o Ashley, quando ele falou assim, não, quando você conhece e o cara for falar uma coisa que você domina, você já começa a descartar as pessoas na hora. Separa o joio do Você já trigo. começa já a separar o joio do trigo, porque você sabe, assim, o cara tá falando assim, o cara acha que porque ele tem um entendimento, mas não sabe a experiência. Você não precisa nem bater boca com o cara, mas você já Não sabe, precisa, né? não precisa. O cara, com 30 segundos, a gente já sabe se a pessoa é boa ou se não é. Né? E a gente está falando sobre empreendedorismo, né? Sobre sindicatura profissional. E eu gostaria de falar um pouco da Renata, né? Porque a Renata, quando eu comecei a acompanhar a Renata no Instagram, né? Eu vi os trabalhos que ela fazia no condomínio dela, eu falei, cara, maneiro. Tu via o olhar dela, né? A gente via o posicionamento dela na frente do condomínio, o encantamento. Aí eu chegava aqui no escritório e eu falei assim, ó, essa Renata é boa, tá? Essa aí é uma ótima síndica. Eu pegava as postagens dela e repostava no meu Instagram. Aí esse espertão foi lá e contratou ela, né? Aí, até Não o quero momento... concorrente, vamos contratar os concorrentes, né? É mais ou menos isso que ele faz. Aí, o que aconteceu? Aí a Renata foi uma das convidadas a entregar o troféu do Síndicos Awards em 2025. E logo depois, né, a gente chamou a Renata para trabalhar com a gente. E é uma satisfação ter a Renata na nossa equipe. E nos 3 primeiros meses, eu estava ouvindo ela falar ali sobre a mudança do síndico orgânico para a sindicatura profissional. E na hora que ela começou a trabalhar com a gente, ela começou a ver, eu falei assim, Renata, é assim, sindicatura profissional é assim. São 2, 3 primeiros meses, você vai chegar, você vai apanhar, é desafio, mas depois é só você fazer o que você sabe fazer. Não é difícil. É uma adequação, né? E hoje ela está com a gente em alguns condomínios nossos e sendo homenageada, sendo aplaudida, as pessoas elogiando a Renata. E ela tem uma característica muito legal, porque ela tem esse atendimento humanizado. Ela escuta, ela abraça, ela dá atenção. Porque condomínio tem muito disso, né? Às vezes, qual é o maior desafio do síndico? Pessoas. São as pessoas, a gerir os conflitos. E às vezes as pessoas só querem desabafar. No meu caso com a Renata, desculpa te interromper, foi cachorro. Eu tô sabendo, você foi mordido por um cachorro. no condomínio. Vai. Não, ele foi mordido, mas ele não. Não, tranquilo. Mas posso falar pra você uma coisa? Também agora vou... A pessoa foi multada. Não, agora eu vou trazer uma coisa que não chora não, tá? A Renata saiu deste encontro e fez vários elogios à sua pessoa. Falou que você foi super gentil, que apesar de você ter sido mordido pelo cachorro, você tratou a dona do cachorro super bem, fingiu que não era nada, estava com a calça rasgada, a perna com sangue. Não sabia, não? Não sabia dessa história. A Renata fez vários elogios a você por conta disso. Renatinha estava comigo Você quando aconteceu isso. contornou a situação. E eu consegui perceber isso e, assim, me encantou. Na verdade, me encantou. Falei, nossa... É porque vocês não conhecem esse lado dele. Ele ficou... Na verdade, ele tem um canil e um gatil, né? Na verdade, achei 16 gatos em casa. 23 gatos. Ele não quis passar para dona do cachorrinho que ele estava sentindo alguma coisa. Porque ele se preocupou com o sentimento dela... De culpa, né? De culpa. Porque ela já estava... Não porque machucou... Ela já estava ali toda preocupada, né? E a perna toda sangrando, não tá doendo, não. Exatamente. E ela tava contando a história dela, que ela era sozinha, que ela pediu o filho dela lá pra ajudar ela, mas o filho dela não tinha tempo e tal. Imagina botar mais uma preocupação na cabeça da pessoa, e sabe? só tinha o cachorro como amiguinho. O cachorrinho. Dava pra notar que era o amigo dela e tal. Aí botar culpa, botar peso nela por causa daquilo ali, não tinha necessidade. Então, uma mordida sara. Ele ficou com a mordida. Se fosse Troy, você colocaria a culpa no Marcelo. Mas aí o Troy, gente. O Marcelo, eu teria falado que o Marcelo que me mordeu. Mas me chamou muita atenção exatamente isso. Esse lado humanizado
né? De olhar para o outro com aquele olhar de amor, de cuidado. Eu acho que isso fala muito também sobre condomínios, Sim. né? fala assim. Porque condomínio não é uma estrutura física, condomínio são pessoas. É verdade. E às vezes você chega com aquela... com a técnica só. E não é isso. Eu estava ontem fazendo... Não é. Perdão. Não, só queria entender de você dessa migração do síndico condômino para a sindicatura profissional. Qual foi seu maior desafio? O meu maior desafio foi a técnica. Sim. Porque, assim, eu tenho muito amor. Eu tenho muito amor pelas pessoas, pelos condôminos. Eu consigo, assim, eu tenho uma escuta muito boa, graças a Deus. Então, assim, eu consigo me colocar no lugar das pessoas. E hoje, como síndica profissional, eu tenho essa parte porque está em mim, é da minha essência. Mas eu tento Dosar. Então, hoje, o meu maior desafio como síndica profissional é conseguir ter esse equilíbrio, sabe? Entendi. Em relação a tudo, em relação a colaboradores, em relação a prestadores de serviço, em relação às pessoas do condomínio. Vou falar uma pergunta extremamente técnica, já que você falou de técnica, para Valéria. E aí é o seguinte, o que você está me dizendo é que a maior dificuldade, não foi dificuldade, mas o maior desafio foi se adequar a processos. Sim. Se adequar à parte técnica de processos. E aí eu pergunto para Valéria, hoje, no mundo condominial, assim como no empreendedorismo, você acredita que a implantação de processos é a ferramenta adequada para o sucesso da empresa? Não me faça essa pergunta. Ah, mas eu sei, por isso que eu estou fazendo. Então, toda vez que a gente vai vender, né, a chamar, porque é uma venda que a gente vai lá, quando a gente vai a uma assembleia, eu falo muito isso, porque como eu aprendi, né, eu vou falar para você que 80%, talvez até mais, né, das coisas que eu aprendi de gestão vem da minha história profissional de uma carreira de 16 anos em RH. Eu fui gestora de RH de uma multinacional durante muitos anos. Eu fui diretora de RH de uma universidade. Então, para mim, não existe uma empresa sem processo. Ponto. Não tem como. E o que eu falo sempre, a chamar, ela tem 2 pilares. Eu não vim aqui para falar da chamar, né? Mas porque, querendo ou não, é o que a gente acredita e é onde a gente trabalha. A gente tem que ter sempre 2 pilares, processo e pessoas. E aí entra essa questão da Renata de ter que dosar. Por quê? A gente tem que cumprir regra, a gente tem que seguir os processos, mas a gente também tem que dar atenção para as pessoas, também tem que ter o lado humano, também tem que motivar as pessoas têm que estar engajadas naquele processo. Porque não adianta ter tudo descrito, eu falo muito isso, a gente foi lá, pegou, baixou o BISAD, montou um fluxograma, tem todo o processo, eu sei como entra, eu sei como sai, mas a equipe sabe. As pessoas estão comprometidas com aquilo? Cultura, não. né? Também, por outro lado, as pessoas estão super comprometidas e tal, mas não tem processo nenhum. Está todo mundo batendo cabeça, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, são 2 pilares muito importantes que eu aprendi. Processos e pessoas. Então, e é uma coisa que a gente, né, que a Renata fez muito bem, né, está fazendo muito bem, é essa dobradinha de entender que condomínio é uma empresa. Né? Ele não é uma empresa de fins lucrativos, mas ele tem natureza jurídica. Aí ele tem natureza jurídica e ele precisa ser tratado como uma empresa. Sim. Então, a gente precisa entrar, o que a gente fala sempre, a gente faz diagnóstico, né? E muita empresa fala que faz diagnóstico, mas não faz, né? Mas a gente faz, né? Que o nosso diagnóstico vai dos contratos, das obrigações legais, das pendências, das oportunidades de melhoria. E aí, quando você pega tudo isso e você consegue identificar quais são os processos que precisam ser implantados e as coisas que precisam ser feitas, tudo fica mais fácil, porque você tem o conhecimento. Você tem o condomínio na sua mão. Sim. E acho que esse é o grande desafio de tudo, porque sem o domínio das informações, sem o conhecimento, você não consegue fazer nada em empresa nenhuma. Nem na WFOST, nem na Chamar, nem nos condomínios. Então, as pessoas precisam entender que não dá para gerir uma empresa, seja ela qual for,
sem processos definidos e pessoas comprometidas. Não vai. Lembrando você de casa, uma frase dela, que com conhecimento você tem na mão tudo isso. Assim como você tem na mão tudo isso, você também tem na mão agora o seu dedinho para poder clicar no seu like. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Lembre-se que nossos patrocinadores são empresas muito idôneas, que nós confiamos muito. Todas as empresas estão aqui, tanto a RG Conte, quanto a Nove, quanto a R. Johnson. Todas as empresas são empresas que estão em nossos condomínios trabalhando. São empresas que muitas das vezes são nossas parceiras, inclusive em serviços que nós fazemos em dobradinha. Né? Por exemplo, eu estou fazendo agora um serviço junto com a SetServic para resolver um problema de um elevador. Então, são empresas que nós trabalhamos no dia a dia e confiamos muito em todos os processos que elas aplicam para melhorar e criar melhorias nos seus condomínios. Então, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal e... Voltando ao assunto que você falou, que eu achei incrível, foi o seguinte, que o processo, ele vem depois do conhecimento. Quer dizer, primeiro você analisa e depois você aplica os processos. Nesse caso, eu vou voltar à segunda parte da pergunta. Você acha que o segredo do sucesso hoje é através de implementação de processos? Por quê? Porque eu vejo muita gente falando processo, mas esquece da cultura. E a cultura nada mais é do que as pessoas que trabalham na sua empresa estarem alinhadas com o processo que você desenvolveu. Sim. Elas têm que entender quem é a chamada. Elas têm que ter o seu DNA. Ela tem que ter os mesmos valores que você. Princípios. E aí eu pergunto para vocês duas, o que é mais importante ou é uma dobradinha que ela é fundamental para o sucesso? Processos e cultura ou um deles tem que sobressair para ter sucesso? Eu entendo que as duas... Até eu gostei da minha pergunta. Não, então, eu entendo que as duas coisas, e vou falar, o processo faz parte da cultura. Sim. Porque tem uma frase que eu amo que é o seguinte: cultura é aquilo que você faz quando ninguém vê. Perfeito. Então... Boa definição. Então, assim, eu não preciso estar com a Renata para saber o que ela está fazendo nos condomínios que ela trabalha. Porque se ela tem a cultura da chamar, eu sei que ela está fazendo o que a gente prega, aquilo que a gente acredita. Então, cultura é aquilo que você faz quando ninguém vê. Você não precisa estar expondo, você vai fazer aquilo. Então, aí, se as pessoas que trabalham com a gente têm isso, e elas fazem isso, uma das coisas é o processo. Então, eu acho que eles são interligados. Assim, não tem como dizer, né? Cada um com o seu valor, com a sua necessidade, com o seu momento. Uhum. Então, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Para mim, o processo, a motivação, o treinamento, tudo isso faz parte de uma coisa muito maior, que é a cultura da empresa. Legal. E isso vai de mínimos detalhes, tá? Por exemplo... Fala da Fernanda. Fernanda Barcelos da Chamar. Maravilhosa. Maravilhosa. Beijão, Fernandinha. Um beijo, não fica triste não, tá, Fernanda? Você podia estar sentada aqui. Ela ficou chateada. Ela tá enciumada. Ela tá chateada comigo, porque ela falou que eu tô fazendo podcast com a Renata e não tô fazendo com ela. Mas assim... A gente tem essa coisa de as pessoas chegam e quer um café, e quer uma água, e assim, de atender bem as pessoas. Uhum. E isso faz parte da cultura. Aí ela chega no condomínio, aí ela faz chamar em forma presencial, né? Um chamar presente, né? Uma reunião. Mudou o nome agora, chamar presente. Um evento... Um acolhimento. Que é para acolher as pessoas. Para aproximar as pessoas. Então, eu não consigo entender um processo... uma cultura que não tem processo. Para mim, eles estão misturados. E sabe o que é legal? Eu estava comentando ontem com algumas pessoas. Condomínio, ele é uma empresa com vários sócios. Sim. Então, cada condômino é um sócio. Você imagina você ser sócio de 80 pessoas. Como é que você administra, como é que você faz a gestão dos interesses dos 80 sócios? Se forem 80 Marcelos, que é meu sócio que eu está ótimo. Porque a gente tem um convívio ótimo aqui dentro, né? Então porque a gente, na verdade, assim, a sociedade... Se a cultura não for muito forte. Então, mas quando a gente fala de sociedade, né, como a Valéria está falando, eu também sou subsíndico no meu condomínio há 13 anos. São 13 mandatos consecutivos. 13? 13 anos. Eu nunca deixei de ser subsíndico no meu condomínio. Isso é quase uma ditadura. Mas porque eu estou lá esse tempo todo, eu nunca questionei síndico. Hoje sempre foi o Felipe, hoje está o Alan. Eu nunca questionei, eu sempre fui lá para dar ideias. Eu sempre fui
para quando a coisa está ruim, eu dar para cara, isso aqui ontem mesmo Apoiar, né? eu mandei uma mensagem para o nosso síndico, falei, cara, isso aqui não está funcionando, dá uma olhadinha nisso daqui. Entendi. Eu não tô lá para bater no cara, até porque síndico, se você for ver o salário que normalmente o síndico recebe, é praticamente salário irrisório, ainda mais para síndicos orgânicos, como aí no meu condomínio. Desproporcional a pancada que toma, né? Exatamente. Então, na Responde civil verdade, criminalmente. a gente como sócio, isso que as pessoas não entendem, porque eu também, eu tenho minha parte síndica, pela chamar, mas eu também tenho minha parte condômina. E eu nunca bati em síndico nenhum. Na verdade, eu sempre estou lá para ajudá-lo, ver o que necessita, porque se o condomínio andar bem, meu condomínio vai ser, meu prédio vai ser, meu apartamento vai ser valorizado. Isso que as pessoas não entendem. Parece que eles querem que o barco afunde para dizer que eles têm razão. Exatamente. E a gente não precisa ter razão. Na verdade, que eu quero que o condomínio funcione da melhor forma possível. Que, na E se a verdade, pessoa mais prejudicar trouxer ele. as demandas para o síndico de forma que seja mais clara possível E respeitosa. respeitosa, cara, assim, o condomínio anda sem problema nenhum. Entendi. Aí dá tudo certo. Quando a gente tá falando de cultura, processo, essas coisas, eu me distraí aqui com o Marcelo falando que eu tava pensando realmente, às vezes é a falta de comunicação assertiva da pessoa também de levar, né? Não é só o síndico que tem a obrigação de ter essa comunicação assertiva, né? A gente tem aquela velha frase que comunicar não é o que você fala, isso é o que a pessoa entende. Então você tem que ter muita paciência, mas a pessoa também tem que ter paciência contigo. Você também é um ser humano, você como síndico. Você como empresário também é. Então, às vezes, as reclamações que um cliente traz para você, você tem que entender que a frustração daquela pessoa poderia ser a sua. Então, você tem que parar, avaliar, acalmar, entender exatamente se a pessoa está se expressando certo com o que quer para tomar uma decisão. Nesse caso, eu tenho mais um número interessante, que a gente está falando de cultura e tal, e existe um estudo que foi feito há pouco tempo, e eu não vou saber qual foi a fonte, mas depois eu boto aqui na descrição do vídeo, falando sobre cultura, que é o seguinte: qual é a melhor forma de você desenvolver e saber se a sua empresa está integrada à cultura? Pega as 5 cabeças da sua empresa, bota elas numa sala e faz uma arguição individualmente a elas sobre a cultura da empresa, o que ela entende que é a cultura da empresa. Se todas as 5 estiverem alinhadas, a chance que você tem de ser de sucesso é de 90%. E isso está constatado por empresas que foram pesquisadas. As empresas que tinham as 5 principais cabeças pensando igual, elas tinham 90% de sucesso. Estavam na mesma página. Na mesma. Sim. E assim, é por isso que até na W Foster a gente tem uma técnica, que aqui vocês também têm isso muito parecido, que é trabalhar tudo no mesmo ambiente quase. Para que todo mundo esteja integrado aquilo dali. No meu caso, a gente tem todo mundo trabalhando em volta de uma mesma mesa, porque não tem aquela história de que, mas isso não é minha parte. Isso não é minha responsabilidade. Sim. Claro que é. Se você está sentado na mesma mesa e você está participando daquilo dali, não tem como isso ser minha responsabilidade e não ser a sua. Todo mundo está ali para se ajudar. Que aí entra a cultura que você está E dizendo. você sabe que lá atrás, muitas empresas começaram com esse conceito de open space por conta disso. Aí derrubando todas as paredes, para quê? Para poder integrar as pessoas. E eu sou adepto. E as completamente. pessoas precisam entender que todas elas são protagonistas. São. Porque sabe qual é o grande problema de toda empresa? Teoria de Noé. Conhece essa? Não, conheço Não. não. Teoria de Noé é o seguinte: não é comigo, não é contigo, não é com ninguém. Teoria de Entendeu? Noé. Teoria de Noé. Não é comigo, não é contigo, não é com ninguém, então deixa o negócio lá. Aí quando a bomba explode, mas isso era com a Ashley, não era com a Renata. Aí já foi. Entendeu? Lá de vez em quando, Renata, eu chego para um dos meus colaboradores e falo assim, a planilha tal coisa tá pronta? Aí ele fala assim, tá. Aí eu falo assim, então manda para mim. Aí a pessoa que é responsável pela planilha de verdade, ela fica olhando pra minha cara assim, tentando entender porque eu tô pedindo pra essa. Mas não é. É porque eu quero saber se aquela pessoa, no momento que eu não tiver aquela pessoa ali, se ela sabe também. Se ela entende como é o funcionamento da empresa, se ela entende. Se eu precisar de todo mundo ao mesmo tempo fazendo uma mesma função, hoje eu consigo. Se eu pegar todo mundo que tá no escritório e falar assim, vamos todos fazer orçamento que a gente precisa fazer um mutirão. Todo mundo consegue. É simples, olha só. Se ela morrer, É. as pessoas esquecem, mas seres humanos morrem. A gente já passou por isso, né? Exatamente. Seres Se humanos morreram, não, né? morrem. Não. Olha aqui. Não, mas olha Eu aqui. achei que esse podcast era do além. Não, nunca se sabe. Mas olha aqui. A gente tinha um síndico que estava lá trabalhando, todo mundo gostava dele, Eu lembro dele. morreu. E aí? Saiu de Aí lá, eu- deu boa tarde e não voltou mais no dia seguinte. Nossa. Onde as coisas estavam? Quem faz o quê? Então, as pessoas precisam entender que informação tem que estar compartilhada, todo mundo tem que saber onde tem tudo, todo mundo tem que estar na mesma página. Então vamos ser polêmico Senão agora. não dá. Aí pronto. A Chegou. Valéria Ao falou seguro. uma frase eu acho bem interessante, que é sobre a questão de estarmos na mesma página, né? Sim.
de ter o mesmo propósito, a mesma visão, de tentar colocar todo mundo na mesma mesa. E o que eu vejo é isso aqui na empresa, na Chamar. Eles têm toda uma preocupação com a empresa de crescimento, de condomínios, de nos ajudar como síndicos a ter mais conhecimento, né? Nos valorizar. Mas, ao mesmo tempo, eles têm essa preocupação humanizada também com a pessoa, né? E aí, Renata, tá precisando de ajuda? Né? Dando suporte, né? Exatamente, um suporte. E é uma equipe, realmente. Outro dia eu tive um problema num condomínio, à noite, e, nossa, eu fiquei surpresa, porque veio uma mensagem de um outro síndico do grupo também, da Chamar. Pô, se você estiver precisando, você fala que eu vou. E assim, eu não tô acostumada com isso. Eu não estava acostumada com isso. E no condomínio que nem era da Chamar. Isso aí. E assim, pô, não tô acostumada. Porque na minha vida de empreendedora, sempre foi uma carreira muito solo, né? Então, assim, eu sempre tive que me virar sozinha. Então, você hoje está dentro de uma empresa onde você aprende e onde você entende que você tem um apoio, que você tem um suporte. Isso é maravilhoso. Como é que é a Mananciais? Qual é a frase? Não existe? Não existe cavaleiro solitário. Não existe cavaleiro solitário. Então, pensando nisso, eu tenho uma coisa pra falar de contrário ao cavaleiro solitário, já que não existe. Eu vou fazer essa pergunta agora, já que vocês estão falando que Não, não ele existe. existe, mas se não existir, não, melhor. Eu vou perguntar pra Valéria isso, porque a Valéria, entre as duas, no caso, a empreendedora atual, porque você trabalha junto, né, dentro da Chamar e tal. Mas vamos lá. Todo mundo diz que o empreendedorismo é um desafio muito solitário. Por que dizem que é solitário? Porque no final do dia, com você como empreendedora, claro, você tem o Marcelo, mas no final do dia, os problemas, as contas, as preocupações, o leão que tem que matar é seu. Eu tô falando seu, esquece que o Marcelo tá aqui. Sim. Você considera realmente um desafio muito solitário o empreendedorismo, ou você acha que ao longo dessa evolução de educação empresarial, do mundo, isso está mudando um pouco? Ou você ainda acha que é um desafio muito pesado? Eu acho que no Brasil é muito pesado. Por quê? Que bom que você pensa assim. Porque o que eu penso? A gente sabe que o brasileiro, talvez especialmente a nossa geração aqui, mais ou menos, sei que uns mais novos, outros um pouquinho mais velhos, mas a nossa geração, nós fomos criados para quê? Para fazer uma boa faculdade, de preferência pública, fazer um concurso público, se aposentar e ficar vivendo daquilo ali por todo sempre, feliz. Dá certo? Dá certo, tem gente que dá certo. Eu vou falar para você que o meu irmão é uma pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, é professor de universidade, uma pessoa super bem sucedida, super reconhecido no segmento dele, autor de livros. Um beijo, meu irmão. E aí, assim, dá certo. Só que, o que faz a roda girar? O que faz a economia girar? Como é que você gera empregos? Né? Se todo mundo pensar assim, como é que a economia do país sobrevive? Não sobrevive. Por que os Estados Unidos são a potência que são? Porque lá as pessoas já nascem querendo empreender em alguma coisa. Sim. Né? Então, eu acho que aqui, o que acontece? No Brasil, por conta da cultura, os colaboradores da empresa, eles não se sentem protagonistas dessa empresa. Eles não abraçam a missão. Eles não vestem a camisa como se... Não, isso daqui é o meu negócio também. Esse aqui é o meu ganha-pão também. Se der ruim para vai dar ruim para todo mundo. Então, no final, por conta desse conceito que a gente tem, dessa cultura que a gente tem, de que... O patrão só quer ferrar com o empregado. Ele quer me explorar. Ele quer que eu trabalhe mais do que o horário devido. Por conta de tudo isso, às vezes a gente
se depara com pessoas que não são tão comprometidas, que não estão nem aí para os números, para os resultados. E assim, querendo ou não, a gente trabalha com empresa, a gente tem que olhar para resultado, a gente tem que trazer o resultado para o condomínio para que a gente tenha um resultado. Sim. Na verdade, o nosso foco é gerar resultado para o condomínio, no nosso caso, por exemplo, né? Não para a gente, porque o nosso resultado é consequência de um bom resultado do condomínio. Sim. Né? Então, a gente ainda encontra pessoas que não pensam assim. E isso não é só no nosso segmento. Em todos eles. Provavelmente você tem lá uma pessoa que está na obra que não está nem aí se o tijolinho está certinho ou não, se o rejunte está perfeito. Vai bater 5 horas e ele vai embora. Se o rejunte está perfeito, se o teu Exatamente. prazo de entrega da obra está em cima da hora. Ele acha que você é rico milionário, que você está com dinheiro sobrando e que ele quer o explorando FGTS dele e quer ir embora. Então, nessa hora, é solitário. É difícil, porque... Você falou uma coisa muito interessante, que até vem de uma informação... Eu tenho um professor de tênis chamado Guto Baiense, um abraço, Guto. E o filho dele, Tasso, que tá morando nos Estados Unidos e tá fazendo faculdade lá. E o Guto me explicou exatamente o que acontece, que é a diferença do brasileiro com o americano, que é o seguinte... Primeiro que a carga tributária do Brasil é... bizarro. Todos nós estamos de acordo que a carga tributária do Brasil é absurda, né? Sim. Então, não tem como discutir sobre isso. E a segunda coisa é, no Brasil, a população se apoia no governo. Ela acha que o governo tem que dar tem que suprir as necessidades dela. Quer dizer, bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso. E o empresário, na verdade, ele tem que ser prejudicado. Aumenta a carga tributária porque ele tem dinheiro. Na verdade, quando o empresário quebra, acaba o cabide de emprego. E aqueles empregos acabando, como acabou agora em Três Corações, a fábrica de ração, que valia 1,5 bi, ela foi quebrada por causa de impostos, por causa de outros motivos também que eles decidiram fechar. E tem 1.000 pessoas sendo mandadas embora. Numa cidade de 80 mil pessoas. Aí as pessoas... olha a bizarrice da pessoa que não consegue entender que se ela faz parte daquele time, que se ela faz parte daquilo ali, ela tem que lutar junto, porque se a Sim. empresa cresce, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. O empregado era o que tinha que mais lutar para a carga tributária ser menor. Porque se ele lutar pela carga tributária ser menor, Exato. ele favorece o patrão favorecido, ele vai perdurar, e ele perdurando, o emprego dele está garantido por mais tempo. Até mais contratações e outras coisas. Perfeito. Nos Estados Unidos é o contrário. Em vez da população achar que quem tem que dar suporte a ele é o governo, não. Ele sabe que ele tem que ser autoportante. Ele tem que ganhar a vida, ele tem que desafiar. Lá não Por tem isso que ele é empreendedor. férias, lá não tem férias, não tem 13º. Não tem bolsa isso, bolsa aquilo, então Deixa eu acaba ser tendo essa polêmico agora. necessidade. Então, Eu acho que é você trazer responsabilidade para você. Sim. Como a Valéria falou aquela hora, né? Sobre a questão de se vitimizar. É você trazer... Eu aprendi desde nova a trazer a responsabilidade para mim. Então, a responsabilidade é minha, então eu não posso jogar para o outro. Sim. Eu tenho que puxar aquilo e tenho que resolver... Abraça o problema. Abraçar o problema e levar a solução. Isso. Então, Agora, acho vamos que é lá. por aí. Eu faço uma pesquisa nessa parte de empreendedores. Faz uma pesquisa com os empresários. Qual ele prefere? Pagar R$ 2.500 para um funcionário ou pagar R$ 4.500 através de pejotização? Ah, cara. Se você for perguntar para todos os empresários, todos eles vão falar assim, eu prefiro pagar os 4.500. por Sabe por pejotização. quê? Na verdade, na cabeça do empresário, ele está dando mais dignidade para o funcionário. Com 4.500, de repente, ele vai conseguir pagar o aluguel dele. E daqueles Vai dar pra 2.500, pagar na verdade, com carteira assinada, ele vai receber os 1.900. R$ 1.900. Não, e que é eu pior- acho um absurdo. Eu acho, sem brincadeira. Nós temos funcionários bons. Quem fala, cara, merece ganhar mais. Só que o ganhar mais significa... Quebra a empresa. Quebrar a empresa. Aí você vê que as pessoas merecem, mas por causa de leis trabalhistas assim doidas, a Sim. gente acaba não conseguindo fazer. E o Por pior- isso, assim, a pejotização pra gente, que está tramitando hoje, né? Tá na mão do STF, se não me engano, o STJ. Cara, assim, pra mim, isso tinha que passar no Brasil. Por quê? Teria mais dinheiro circulando. O teu funcionário poderia, de repente, comprar um carro, comprar uma moto, pagar um aluguel melhor, de uma casa melhor, ou até mesmo um financiamento. Não. Infelizmente, a gente não pode fazer por E causa sabe de o leis que é trabalhistas. pior? E sabe o que é pior? Tava falando isso com a pessoa que a gente estava contratando hoje. A gente... você vai gastar a mesma coisa. Porque o empregado, de repente, se ele fizer um cálculo ali, o dinheiro que ele vai ter que separar para o 13º, para as férias, não sei o quê, ele vai lá e faz a equivalência, a equiparação e dá para o funcionário. Legal. Só que se ele for CLT, esse dinheiro do INSS,
ele nem sabe se ele um dia vai conseguir É receber. verdade. Porque a gente está hoje numa situação que, se você for analisar, você tem que ter no mínimo 60 anos, não sei quantos anos de contribuição, aí você tem que fazer a média Verdade. XPTO, acrescentar o fator previdenciário, não sei o quê. E aí, no final, talvez um dia, se você tiver com 75 anos vivo, você consegue um salário mínimo. E aí esse dinheiro poderia estar na sua mão, você poderia estar investindo numa previdência privada, você poderia estar Um plano de saúde. comprando um carro parcelado, você poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas o seu dinheiro está onde? Está na mão do governo. Sem contar que você pode morrer, né? Você pode morrer e nunca receber É aquilo isso ali. aí. Nunca E mais. você não aproveitou, né? Então, é É surreal. educação financeira, né? Olha, Acho que esse programa vai ser, Vai ser- retirado do ar. E olha só que interessante, o ciclo que nós acabamos de montar aqui. O cliente não quer pagar mais caro porque ele não ganha bem. Aí ele não paga mais caro. Então a gente não pode cobrar mais caro pelo serviço, porque ele não pode pagar mais caro. Só que pra gente pagar mais barato, automaticamente a nossa mão de obra tem que ser contratada mais barata para que a gente possa dar um mínimo de suporte para essas pessoas e ainda ter uma margem de lucro para a empresa crescer. Senão a empresa não cresce. Então, quer dizer, você precisa pagar melhor seu funcionário, mas não pode, por causa da carga tributária. Se você quer cobrar mais caro do seu cliente, você também não pode, porque o cliente não tem como pagar. Quem fica a corda? O empresário. É isso aí. Né? Aí eu vou te fazer Não uma pode cobrar mais pergunta. caro e tem que pagar melhor o funcionário. E aí? Você, Wesley, Vale a pena ser empresário? como W. Foster, você consegue contratar hoje um pedreiro por R$ 1.800? Não, e a pessoa não fica. Isso não fica. A pessoa não fica. Aí o que que acontece? Aí você tem que pejotizar essa pessoa para ter pelo menos a dignidade, pelo menos para pagar uma comida, porque hoje você vai Pagar almoçar- conforme a gratificação também é errado, né? Também é errado. Sim. Tributariamente também é um crime. Aí, Então, no final, O ou Brasil você não se torna um cresce. criminoso, porque você tá Querendo burlando as ajudar. leis, explorador. Porque ou tá- você vai ser, ou você acaba pagando pouco, e às vezes a gente se sente mal. Eu vou te falar, a gente tem um funcionário que no outro dia, eu falei pra ele isso. Se ele assistir, ele vai falar que é verdade. Eu falei, cara, eu adoraria te dar mais do que a gente te dá. Te dá, não. Te pagar, Pagar te pelo retribuir serviço. pelo seu serviço. Você merece. Mas no momento, se eu fizer isso, como é que a gente arca com todas as despesas? Ainda mais porque, né, falando do nosso segmento, tem muito síndico que não tem escritório, mas aqui a gente tem Estrutura, né? salas, um monte de computador, e a internet, o telefone, não sei o quê. Então, assim, ou a gente consegue manter tudo isso e dar um suporte para eles, ou a gente dá um salário alto e larga eles sozinho, e aí não vai dar certo. É. Então, Tem que ter uma estrutura básica para isso funcionar, né? Quando você fala estrutura básica, você acha que hoje... Eu até vou perguntar isso pro Marcelo também. Sim. Você acha que hoje as pessoas, as empresas dão valor à ideia de que... Não, pode entrar, Tito, pode entrar. O pessoal não tem importância não, o pessoal de casa vai ver o Tito aí, depois a gente Já corta. vem, Tito. Eu aceito, cara. Eu aceito. esse é o melhor que nós temos. Obrigado, cara. Porque a coisa aparece a cabeça do Tito um pouquinho e depois vocês cortam. O que eu tava falando é o seguinte, você acha que hoje a estrutura que você monta, tudo que você cria em torno da Chamar, junto com a Valéria, para dar um suporte melhor para o síndico, para dar suporte melhor para o cliente que vem aqui, você acha que isso é valorizado pelo cliente? Eu vou dizer para você, eu acho que sim. É. Eu acredito que sim. Não acho não, tenho certeza que sim. Por quê? Não, obrigada. Dá mais um pouquinho d'água. Porque o crescimento que a gente está tendo é exatamente por causa são indicações que nós temos. Os nossos clientes não vêm de administradores. Obrigado, Tito. Né? Normalmente eles vêm direto de indicações. Então, se as pessoas estão indicando a gente, é porque a gente está fazendo uma boa gestão. E o fruto da boa gestão, o que é? Quando a gente coloca um síndico preposto, né? A Renata trabalha em alguns condomínios nossos, e ela não fica lá sozinha. Quando ela precisa de um informativo, ela pede a gente aqui para o nosso back-office e a gente faz um informativo. Quando precisa fazer um pagamento, precisa de alguma informação, nós temos uma retaguarda. E isso também tira o peso das pessoas que estão Mas trabalhando você acha que na o rua. cliente enxerga isso? Eu acho que enxerga sim. Eu acho que enxerga. Na verdade, até a questão da presença de mais de uma pessoa. Por exemplo, a Renata vai lá no condomínio, aí às vezes a Fernanda vai com ela, né? Você já foi. Já. Eu já fui. O Marcelo já foi. Então, as pessoas que têm um mínimo de bom senso falam assim, poxa... É uma estrutura a maior, empresa né?
tem 2, 3 pessoas aqui me servindo. Eu não tô pagando por uma pessoa, por um síndico, né? Sim. Eu tenho um engenheiro que veio aqui, né? Eu tenho um sócio, tenho uma coordenadora de implantação, que é hoje que a Fernanda está fazendo pra gente. Então, eu acho que... E hoje a gente está indo para um chamar presente dentro de um condomínio nosso que vão 5 pessoas. Para a gente ficar lá conversando, batendo um papo com os condôminos. Então, assim, a estrutura vale a pena, tá? Conta muito nesse momento. E, assim, não é só para os moradores, para o condomínio. Eu acho também para a gente, como sócio da empresa, eu, Eric e Valéria, e para as pessoas que trabalham com a gente divide também um pouco. Porque a gente está falando cavaleiro solitário, né? E eu sempre converso com os síndicos que são sozinhos. Imagina o cara ter que fazer a visita, imagina o cara ter que fazer informativo, colocar para pagamento. O que está acontecendo com eles? A maioria deles estão tendo problema de infarto, amigos nossos estão infartando, outros tendo problema de burnout, outros problema de crise de ansiedade. Se você for pesquisar, todos os síndicos que estão sozinhos no mercado estão tendo algum problema emocional. É porque, na verdade, o que eu enxergo é o seguinte, e a nossa amiga Renata pode dizer isso também. Quando a pessoa é um síndico orgânico e ele entende que o síndico orgânico ele tem ali as responsabilidades e os compromissos dele com aquele condomínio, é uma coisa que, teoricamente, até você se sente um pouco mais leve fazendo, você está só ali no meio de fazendo pessoas, do seu convívio. Agora, Sim. quando você passa a ser síndico profissional, o sarrafo sobe muito. Muito. Porque as pessoas não estão cobrando Cobrança. mais uma pessoa que está ali. Agora estão cobrando um profissional que está sendo pago também para estar fazendo aquele serviço. É isso. Sim. Então, você sente essa diferença saindo do seu mundo de síndica orgânica para síndica profissional? Sim, eu sinto essa diferença e o que eu percebo também é que você furou a bolha, né? Você passou para uma sindicatura profissional. Mas também você adquire muito conhecimento Sim. nessa parte, com toda essa estrutura, né, de uma empresa. E você também consegue trazer isso para um condomínio onde você administrava Sim, de uma legal. outra forma, Sim. né? Tendo toda aquela responsabilidade, mas você consegue já ter um outro olhar. Um outro olhar para funcionários, um outro olhar para contratação, um outro olhar para o condomínio, para as Perfeito. obrigações legais daquele condomínio. Então, assim, eu acho que é perfeito. Hoje, um síndico orgânico, ele precisa se profissionalizar. Ele precisa ter essa responsabilidade Passar por essa visão, né? de entender que o síndico ele responde civil e criminalmente, independente dele ser um síndico orgânico ou um síndico profissional. Mas eu acho, a minha Inclusive visão... com seus bens. Inclusive com os seus bens. Nossa, Eu tenho- forte, hein? Eu tenho a sensação de Forte. que a posição do síndico orgânico, ela vai devagarzinho sendo extinta. Posso estar equivocado? Posso. espero. Não, mas não está. Eu espero. Mas eu acho que vai acontecer isso porque Vai. quando as pessoas começarem a se atentar cada vez mais, até assistir nosso programa, do que é a responsabilidade desse cargo, a pessoa começa a repensar se vale a pena pagar um pouco a mais para ter uma pessoa lá do que ele botar o dele na reta. Sim. Entendeu? Ainda tem um outro fator. Você é síndico do seu condomínio. Aí tem que fazer cobrança. Aí você cobra O amigo. Aí você já sabe. Aí o seu amigo, o seu vizinho. Você tem um vizinho que está trocando de carro e não está pagando a cota condominial. Isso é real. Mas você também tem aquele que de repente perdeu um emprego, que está passando por uma dificuldade. E aí você vai lá cobrar esse cara. É difícil. Só que você tem que ir, Tem que ir. porque é teu trabalho. É. Né? Então, o síndico profissional acaba também assim, cortando esse Vínculo, né? esse laço e torna as coisas mais imparciais. Entendeu? Corta Então, esse cordão umbilical, né? porque pro orgânico, às vezes, é difícil. Você está acompanhando, você gosta da criancinha, do vizinho, do pet do Desde vizinho. Você está na pequenininho. churrasqueira. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta ao Marcelo. Marcelo, eu quero fazer uma sabatina contigo, posso? Pode ir lá, vamos lá. Se você hoje for de um condomínio e precisar fazer um investimento, quem você vai ter que procurar? Se fazer um investimento em que área? Investimentos, seguros, essas coisas. Com certeza a Master Capital, não tenha dúvida disso. Se tiver que trabalhar... A instalação de aplicativos no condomínio. Condomínio App é o melhor que Eu tem. vou pro terceiro pra gente ter certeza de que a gente tá indo pelo lado A bom. pergunta é só pergunta fácil? Não é? Deixa eu pensar pergunta aqui. Se fácil. tiver que fazer uma auditoria contábil hoje no condomínio... Aí só chamando nosso amigo Richard Guedes, da Não. RG Conte. Olha, RG Conte. Sabatina tá em dia, tá aprovado bom. hoje, tá bom? Vamos lá, gente. Eu queria entrar nessa pergunta polêmica porque eu sei que cada um tem uma visão sobre isso.
Mas eu fiz essa pergunta na última entrevista, aqui no último podcast, e eu queria repetir porque foi legal isso. Vamos lá. Vocês acham que hoje o mercado de trabalho, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão muito mimizento? Estão muito cheios de frescurinha, estão muito cheios de pedindo muito, oferecendo pouco. Vocês acham que... Marcelo, não adianta responder que tu já respondeu, mas eu te dou a chance de falar no final. Então, mas Deixa eles começarem, senão você vai não, influenciar. não vou influenciar não, mas assim, você está falando agora, a gente está falando de outro mundo. Sim, Que tô falando do empreendedorismo. Só no mercado de trabalho. No mercado de Geral. trabalho, Geral. tá. Então continuo com o mesmo pensamento. Agora, se você mudar a pergunta dentro do mundo condominial, eu mudo minha resposta. Tá bom, então eu deixo depois você dar as suas duas respostas. Tá bom. Mas vamos lá, gente, o que vocês acham? Estão pedindo muito e oferecendo pouco? E eu posso dar um exemplo para poder contextualizar isso? Hoje em dia, as pessoas se preocupam, quando chegam para fazer uma entrevista, elas se preocupam com quanto elas vão ganhar, se elas podem trabalhar de home office, quando que é as férias, se ela pode sair mais cedo quando ela precisar, se ela pode... o que ela precisa é para ela. E Só muito pra pouco ela. do que ela tem para oferecer para a empresa. Parece que as pessoas estão invertendo o processo, achando que a empresa precisa dela. Precisa. Mas ela também precisa do emprego. É uma via de mão dupla. Eu não sou obrigado a contratar alguém só porque a pessoa está ali. E a pessoa não é obrigada a se candidatar na vaga só porque eu estou oferecendo uma vaga. E eu estou achando que isso está cada vez pior. E eu não sei se é da geração. Se for da geração, estamos perdidos. Mas e aí? O que vocês pensam sobre isso? Então, vou fazer Pode- igual o eu Eric. gosto que eu Eu vou fazer igual o Eric. Então, vou até me sentar, me consertar na cadeira. Na verdade, vamos lá. Eu vou falar que desde 2005, 2006, talvez, eu acho que foi nesse momento que eu comecei a perceber exatamente isso que você está falando, porque era o meu negócio, era o meu trabalho. Sim, sim. Então, vamos Fiz lá. a pergunta para a pessoa certa. Eu trabalhava em um local que eu tinha que contratar 2.000 pessoas por mês. Você sabe o que é ter que contratar 2.000 pessoas por mês? Eu tento contratar às vezes uma, me dá dor de Não cabeça. consegue. Então, aí vamos lá. Aí eu tô falando o seguinte, tô falando de um público que eu precisava definir um perfil, né? Para ser mais claro, para ficar claro para as pessoas que estão em casa. Uhum. Operador de telemarketing. Ativo, receptivo, híbrido. Uns precisavam de mais argumentação, precisava vender. O outro precisava ser mais paciente, porque era Caramba. receptivo. Legal. Isso não tem na pastelaria. É. Não dá para você falar assim, desce 2 de carne, 2 de queijo. Desce 2 ativo, 2 receptivo. Isso não existe. Você precisa identificar o perfil, contratar as pessoas, Caramba. fazer exame médico. Chega lá. 2.000 pessoas. Então, o que a gente fazia? A gente ia buscar pessoas em todo tipo de lugar. E a gente tinha uma dificuldade absurda de contratar as pessoas. Aí eu te falo, qual era o salário? Eram só 6 horas por dia, às vezes 5 horas por dia. Um salário que na época era em torno de R$500. Mas isso em salário mínimo Tinha- dava quanto? Era mais de um salário mínimo ou menos? Um pouquinho menos de um salário mínimo. Vamos supor que hoje fosse 1.200. Entendi. Alguma coisa assim, talvez. Um pouquinho menos, mas eram 6 horas de trabalho. Só que eles tinham auxílio creche, Caramba. VR, plano de saúde, convênio com instituição de ensino para ter desconto em universidade, farmácia, Ó, várias coisas. maravilha. Algumas pessoas começavam às 6, meio-dia estava livre. Começavam às 7, 1h da tarde estava livre. Tinha gente que trabalhava de 18 à meia-noite, passava o dia inteiro livre para poder estudar, ter um segundo emprego e tal. Aí eu te pergunto, as pessoas queriam? Não. Não. As pessoas não queriam. E de lá para cá, as coisas só pioraram. Sabe por quê? Porque, primeiro, as pessoas elas não são qualificadas, Uhum. mas elas acham que são. Sim. Então, eu vou te falar assim, que o que era o principal, assim, o básico do operador de telemarketing. A gente tinha que olhar outras coisas, obviamente, mas ele, no mínimo, ele precisava falar. Sim. Bem, Sim. ele não podia falar problema, Cláudia, né? Tinha que ter uma boa dicção. A não ser que o nome da Cláudia seja Cláudia. Aí, nesse caso, ele poderia falar. Né? Mas Então, caso contrário- ele tinha que ter uma boa dicção. Sim, sim. E aí, a gente tinha várias dificuldades, porque
as pessoas não são qualificadas, as pessoas elas não estão preparadas, e mesmo aquelas que estão, acham que aquilo ali não é para elas. Tipo, elas são muito qualificadas porque elas sabem falar. Então, elas sabem falar. Ou porque não querem começar de baixo também, né? Ou Não, essa profissão, né? Isso aqui não é o carro que eu quero, que eu espero. Eu sou muito formado para isso. Aí eu vou falar para você, quando eu comecei nesta empresa, eu comecei como operadora de telemarketing. Eu fazia faculdade. Eu fazia 2 faculdades. Eu fazia jornalismo e fazia letras. E eu fui para lá por quê? Porque eram só 6 horas, dava para eu fazer minhas 2 faculdades. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, eu ia para uma faculdade, saía daquela faculdade, eu trabalhava com meu irmão, porque meu irmão tinha um curso de idiomas, saía do curso de idiomas e ia para outra faculdade. Aí eu troquei o meu irmão por essa outra oportunidade, porque era uma multinacional. Mas lá, por que eu entrei lá? E eu decidi abraçar, independentemente do dinheiro que eu recebia. Em 16 anos, eu recebi 9 promoções. Eu saí de operadora de telemarketing, eu virei agente multiplicador, eu dava treinamento, eu virei supervisora da área de treinamento, eu virei analista de RH júnior, pleno, sênior, coordenadora, gestora. Esse é o sonho de qualquer empresário, ter uma pessoa que cresça na empresa e não tenha que demitir, porque é muito mais caro demitir. Sim, só que por que eu tô contando essa minha pequena trajetória? Porque as pessoas, elas não se qualificam e elas acham que elas são muito boas e que o dinheiro é pequeno, que o dinheiro é pouco, que elas precisam ganhar mais. Elas não conseguem entender que elas têm que entrar, elas têm que mostrar serviço, elas têm que aprender, elas têm que ter a cultura da empresa na veia, para que o empresário fale assim, não, pô, legal, você é a pessoa que eu quero ter aqui comigo. Ela já quer... E outra coisa, uma prostituição terrível. Por quê? Se aquela empresa oferecer 480 e vinha a concorrente oferecendo 490, ela vai. A pessoa sai dali e ia para outra. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo um mundo prostituído por dinheiro. Quer que se valorize muito, mas se valoriza muito pouco a empresa também que trabalha. Só que as pessoas não... Assim, é muito engraçado isso. O meu irmão me falou o seguinte, quando eu comecei a pensar em trabalhar, meu irmão falou assim para mim, você pede para Deus... Aí ele falava, reza. Você reza para Deus, pede para ele te dar um emprego que você possa ajudar o maior número de pessoas possível. E é curioso que eu sempre fiz isso. E aí eu trabalhei numa empresa que eu tinha que contratar 2.000 pessoas por mês. Estaria ajudando. E isso é legal, né? Você compartilhar, dar treinamento e tal, não sei o quê. E hoje, de certa forma, também. A gente consegue ajudar o quê? A melhorar o ambiente, a casa das pessoas. O Kiko fala muito isso, né? O Kiko fala assim, cara, a gente trabalha... Kiko da 9. A gente trabalha... Nossa parceira também. A gente trabalha com um segmento que quantas pessoas no mundo moram em um imóvel? Quantos bilhões de pessoas no mundo que moram em condomínio? Né? Que moram em um imóvel. Se o teu negócio não é importante, eu não sei o que é importante. É verdade. Né? Então, o grande problema é que as pessoas elas não pensam em ajudar o próximo. Elas pensam só no dinheiro. Só que, na verdade, assim, a gente tem, uma educação no país falida. Então, na verdade, as pessoas fizeram um ensino médio ruim. E aí eu vou falar uma outra coisa. Quando eu trabalhava na universidade, eu também fui coordenadora da comissão de vestibular. Eu corrigi a prova de vestibular. E aí, quando você vê redação de ensino médio de pessoas que escrevem churrasco com 2 S's no início da palavra e elas têm um certificado de ensino médio e a pessoa quer ganhar 5 salários mínimos porque ela se acha inteligente, não tem condição. E eu acho que de lá para cá isso só piorou. É triste, mas é verdade. Eu acho que vai até um pouco além. Eu acho que as pessoas não estão enxergando que a empresa, ela precisa ter lucro, ela precisa crescer para você ter um emprego. Se ela não crescer, você não tem emprego. Ninguém é obrigado a contratar ou ficar com a pessoa. Se eu tiver que demitir uma pessoa porque eu não estou tendo lucro com aquela pessoa, eu vou ser obrigado a demitir, porque se eu não demitir aquela pessoa, todo o restante da empresa vai quebrar. Mas tem uma outra coisa que é muito legal, associar a questão do professor com o empresário, com o empreendedor. O meu irmão fala assim, meu irmão brincando, fala assim, 10 é para Deus que sabe tudo, 9 pro professor que estudou mais um pouco, de 8 para baixo pro aluno. Ele brinca assim. Mas vamos lá. É uma piada bem de professor mesmo, ele né? Então eu entendo. Então assim, mas quem reprova o aluno é o professor?
Não. Por quê? Porque se o aluno estudar, ele mesmo vai passar. Ele vai passar. Aí, quem demite Funcionário. o funcionário? O próprio É funcionário. o próprio funcionário. Porque se você deu feedback uma vez pro cara, deu oportunidade para ele melhorar, ele não melhorou. Aí você falou de novo, ele não melhorou. Você vai falar a vida inteira? E é o melhor feedback que você pode dar pra ele. É você acabar demitindo ele, porque, querendo ou não, ele vai entender que ele precisa evoluir. Para o próximo emprego, ele realmente ser valorizado e se encaixar e ele se esforçar ainda mais. Eu vou te falar, eu já É a demiti uma melhor pessoa, forma. eu já demiti uma pessoa que ficou minha amiga, meu Instagram, meu Facebook, e me agradeceu na hora da demissão. Aí. Falou assim, não, você tá certa, você falou comigo 1, 2, 3 vezes, eu não tenho mais o que falar pra isso você. aí. Então, acho que assim, que se você dá o feedback pra pessoa e a pessoa entende que ela está se autodemitindo, você bota a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, porque você não fez uma coisa ruim pra ela. Você não prejudicou aquela pessoa. Na Você verdade, deixa- o que você fez é proteger o resto das pessoas que estão por trás da empresa. E aquela pessoa pagou o pato porque ela realmente não... Ou Não às deu vezes valor. se esforçou, ou às vezes não se esforçou, às vezes está Que a passando por um diferença- problema. Porque as pessoas falam muito sobre passar por problemas. Ah, mas a pessoa está passando por um problema. Cara, tudo bem, eu entendo. Eu entendo uma vez, eu entendo a segunda. Agora, começar a dar prejuízo ao ponto de me prejudicar, olha Aí só. já é complicado. Tem um background ali, tem um Aí monte você tá de... prejudicando uma empresa inteira. Tem um monte de CPF ali atrás que come através disso. É isso Precisa. Antes de você passar para Renata, deixa eu só complementar o que eu sempre falo aqui na Chamar. A gente, quando começou, a gente só tinha um funcionário. Na verdade, a gente começou eu e Eric aqui na sala. Aí depois a gente foi contratando 1, 2, 3 pessoas. E eu sempre falei aqui, pessoal, na hora que a empresa aqui tiver 100, 150 pessoas, quem são os diretores são vocês. É. Porque todo mundo que entrar a partir de agora É. vai estar abaixo de vocês. Dificilmente alguém vai chegar e vai assumir. Eu falei assim, então é o melhor momento para você entrar numa empresa, é no momento que a Tá empresa está tá crescendo, iniciando. está iniciando. Porque se aquela pessoa entrar, arregaçar as mangas e partir para cima e falar assim, Wesley, eu tô contigo aí. E tua empresa crescendo, vai, pô, esse cara tá comigo desde o começo, esse cara que eu vou ajudar, esse cara que vai ser meu braço direito. Não vai ser o cara que vai entrar, né? E isso eu sempre falo para aqui na gente na chamada, né? E a Falo gente assim, ó, fala pessoal, muito da Fernanda também, isso. a gente sempre fala assim, ó, Fernanda, ó, é daqui pra você, vai ser nossa, daqui a pouco você tá tomando conta das outras pessoas e quem tá aqui sempre vai estar abaixo de você. Eu faço isso pro meu... Eu tenho um colaborador, que é um grande amigo meu, que eu falo pra ele assim, ó, cara, você tem que evoluir nisso que você tá fazendo, porque o meu plano sucessório é você, eu não tenho filho, não. Eu tenho que passar essa empresa E pra ainda você que um você dia. tenha, vai demorar um pouquinho pra ele assumir. Eu preciso que você assuma isso aí, que eu tô ficando velho, hein, cara. Mas vamos lá, eu quero perguntar... E essa é a importância de trazer responsabilidade realmente para si, vestir a camisa, trazer para você e não se vitimizar. Você sabe que você me lembrou uma pessoa agora, uma grande amiga que eu tinha, que ela, esse chá de mimizento, eu acho engraçado porque ela avaliava se ela ia entrar ou não na empresa por causa do ticket de refeição. Falou assim, ó, qual é o valor do ticket de refeição? A pessoa falava, ela, não. Eu conheço pessoas de RH, Eu ficava olhando pra cara só dela. pra você saber, eu conheço Como pessoas assim? de RH que se a pessoa perguntar assim, se ela chega e fala assim, mas qual é o salário primeiro? já tá cortada. Tá cortada na hora. É. Porque é pelo propósito. Eu não gosto de usar essa palavra, porque essa palavra agora todo mundo fala isso. que é o Propósito. propósito. Mas no é. fundo é isso. É o objetivo de vida da pessoa. É o desafio que ela tem. Ela vai agarrar aquilo, vai. Só pelo dinheiro não adianta, porque ela vai arrumar outro, daqui a pouco ela vai sair pagou pelos 100 reais a R$10. mais e ela tá saindo. Vou irritar a Valéria. Propósito. Não, mas é porque tem umas coisas que acabam virando lugar comum. Chavão, né? E aí todo mundo fala o tempo inteiro e não, assim, na verdade, eu não quero Resiliência. transformar. Eu não quero transformar isso, né? Mas Resiliência. esse rapaz que trabalha com a gente, que eu falei, eu conversei com ele. Naquela hora, ele já me ganhou há muito tempo, mas quando a gente falou isso pra ele falou assim: não, Valéria, em qual lugar eu teria oportunidade de estar aqui conversando com a dona da empresa? Eu falei, pelo amor de Deus, dona da empresa. Ele falou, não, mas é verdade, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo outro, aqui vocês tratam a gente bem, não sei o quê. E eu falei pra você, não falei, eu saí dele chorando. Maneiro. Ele me fez chorar, porque para ele, não é o dinheiro que a gente está pagando para ele. E eu vou Ele dizer está uma olhando coisa. outras coisas. E teve uma amiga nossa em comum que falou pra gente que ele tinha recebido uma nova proposta de emprego e ele falou assim, não vou sair da chamar não, porque ele é minha família. Ah, legal. Então, assim, não é Mostra que a cultura está inseminada. É né, isso. né? não é o Disseminada em dinheiro, toda a equipe. Olha aqui, não sei se vocês chegaram a ver o último episódio, não sei se foi o Lessa ou foi o Edmilson. Edmilson,
que falou que... Ah, foi o Lessa, que ele falou que fez uma entrevista com a pessoa e a pessoa foi pra entrevista com a mãe do lado. E a mãe sentou na cadeira do lado para participar da entrevista e a mãe respondia as perguntas pelo candidato. Falei, não, é porque meu filho já foi muito enganado já e eu tô aqui para poder ajudar ele a não ser enganado na próxima entrevista. Eu falo, não, a senhora que tá me enganando, porque quem vai ser contratado é a senhora ou ele? Eu fico pensando para onde que esse mundo vai Então. com essas pessoas no mercado de trabalho. E pior, que agora é minha pergunta para você, daqui a pouco, essas pessoas vão ser que vão estar recrutando. Porque daqui a pouco essas pessoas que vão recrutar as próximas pessoas. Imagina isso. Antes da Renata responder, só vou fazer um comentário. Ah. Você ainda não tem filhos, mas a Renata tem. Sim. Marcelo tem, eu tenho. Sabe o que é pior de tudo isso? É que a culpa de tudo isso é nossa. Verdade. Sabe por quê? Porque os meus pais não me criaram assim. Então, essa geração que cria esse tipo de filho, que acha que não pode pegar um ônibus, que não pode sofrer, porque senão vai ficar frustrado, que não pode... Não estou fazendo apologia a ninguém a bater em filho, né? Mas que não pode dar uma palmadinha, porque tem a lei da palmada. Gente, pelo amor de Deus. Se o programa não caiu até agora, cai agora. Então. Gente, eu corto essa parte. Mas, assim, é uma questão que, por exemplo, a minha filha, eu fiquei, claro, a gente fica assim, pô, a gente tá num mundo perigoso, é violento, não vou deixar ela pegar ônibus. Até que um dia, depois dos 15 anos dela, eu falei, não, vai pegar ônibus sim, você vai de ônibus daqui pra igreja. Fiquei lá na varanda, com meu coração disparado, tomando conta. Ela foi e voltou. Hoje ela vai pra escola de ônibus, quer dizer, volta da escola de ônibus, vai em alguns lugares de ônibus. A gente tem que deixar. A gente tem que deixar as pessoas correrem atrás. As pessoas precisam ser independentes. Não dá para criar filho numa bolha. Esse é o problema. E aí, o que está acontecendo? Essa bolha está se estendendo até o... Talvez a fase adulta, né? a nossa geração esteja saindo para trabalhar, esteja deixando os filhos sendo criados pelos avós, e os avós, que foram mais duros conosco, resolveram ser muito bonzinhos com os netos. E aí a gente tem um bando de adolescente, ou um pouco até adulto, com 20 e poucos anos, que nunca trabalhou, que não sabe se comportar num emprego. É verdade. Que não sabe falar, que não sabe se posicionar, que uns meninos que não sabem fazer um furo na parede, umas meninas que não sabem fazer um arroz. E isso vai se refletir aonde? No mercado de trabalho. O problema está dentro de casa, está na criação. É verdade. E aí, como é que vai ser na próxima geração, onde essas pessoas vão ser que vão estar recrutando os outros? Vai ser complicado. Caótico. Vai ser caótico. Vai ser muito complicado. O que eles vão exigir do outro se eles mesmos já não são? Exatamente. Eu tenho os meus netos, né? Tenho netos já. Você tem neto? Tenho netos. Não parece? Tenho... que delícia. Alguns. Delícia. Tenho 4 netos. Caramba! E tenho um que tem 10 anos, vai fazer 11 semana que vem, que mora comigo, eu crio ele, o Isaac. E, assim, eu sempre cobrei muito do Isaac, isso que a Valéria falou, né, sobre a cultura, de o que você passou para os seus filhos, e aí a avó vem e passa totalmente diferente, às vezes, para o neto, passa a mão na cabeça e tal. Eu já fiz ao contrário. O que eu passei muito a cabeça em alguns momentos dos meus 2 filhos, eu não fiz isso com o Isaac. Eu comecei a perceber que tinha que ser diferente. Entendi. Então, assim, eu cobro muito dele, dou muita responsabilidade para ele, né? Até outro dia ele falou comigo, eu falando sobre as questões do mundo condominial, e-mail e WhatsApp, e caramba, olha só, aconteceu isso aqui no condomínio, tal. E aí ele falou para mim uma coisa muito interessante. Eu estou tentando hoje já trazer o Isaac para essa visão da responsabilidade. Tamanha é a responsabilidade de um síndico, tamanha é a responsabilidade do setor onde ele escolher para estar. Então, já estou puxando ele para isso. E aí ele falou para mim, então, ele às vezes ele me chama de vó, às vezes ele me chama de mãe. Ele falou, mãe, vê o que você precisa.
O que você estiver precisando, se eu não souber, eu vou te ajudar. Nossa. Nossa, e aquilo me deu um orgulho tão grande. isso. Eu falei, nossa, estou criando um homem. É isso. Porque hoje temos homens meninos. É verdade. Meninos, mimizentos, entendeu? Então, assim, eu Sofrem fiquei... por tudo. Sofrem por Ninguém tudo. pode falar nada. Abuso psicológico. Nossa. É abuso. Você não pode fazer mais uma crítica hoje. É bullying. Se você fizer uma crítica, mesmo que seja construtiva, você está abusando psicologicamente da pessoa. Eu fico impressionado como estão cada vez mais deturpando a ideia de uma crítica, de um feedback, disso ser uma afronta ao psique da pessoa. E você tem que medir as palavras, que é para você depois não ser processado por assédio. Ainda tem isso. Ainda bem que no meu escritório, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Vocês são maravilhosos. Eu tenho pessoas que a gente discute, reclama, briga, não sei o que lá, no final do dia tá... Aí compra uma pizza e tá tudo certo. Passa 5 minutos, tá todo mundo rindo, tá todo mundo trabalhando, sério, um ajudando o outro, ninguém leva isso. E eu tenho um grande prazer de trabalhar com uma pessoa que na entrevista, ele foi justamente o contrário de tudo que é mimizento, embora ele tenha idade pra isso. Eu falei pra ele assim, e ele vai assistir esse programa, que eu vou mandar ele assistir esse programa. Não vou mandar, não, vou pedir, porque eu não mando em ninguém. Senão eu sou chefe, não sou líder. Então eu falei pra ele assim, ó, cara, eu não sei como que eu quero te encaixar na empresa, mas pode ser que eu tenho que te pedir pra ir pra obra, ou pode ser que você tenha que ficar em projeto, pode ser que você tenha que pegar ônibus pra poder se deslocar entre uma obra e outra. Eu não sei como é que vai ser isso pra você. Já preocupado com essa juventude mimizenta, né? E ele falou, Ele falou assim, cara, aonde você me botar, eu fico. É esse. Aonde você me botar, eu tô, eu só quero ajudar. Pô. Isso é tudo. Ganhou. Na hora, eu acabei parava e chorava eu e acabei a tudo, eu chorava e entrevista, tudo. eu desliguei o telefone, eu contratado. olhei pra pessoa que tava do meu lado e falei assim, ó, vou contratar ele. Aí falou assim, gostou dele? Eu falei, gostei. Peguei de novo, você tá contratado. É isso. Porque é tão difícil achar isso no mercado hoje em dia, né? Eu vou dar a palavra pro Marcelo antes de terminar, porque eu quero que o Marcelo fale sobre isso que ele falou assim, não, eu vou mudar de ideia. Por que você ia mudar de ideia? Então vamos mudar a pergunta também? Se a gente for falar dos mimizentos, se existe isso no nosso mundo condominial, eu vou dizer que não. Não? Dentro do mundo condominial não tem mimizento. Rapaz. Na verdade, tem... Declaração polêmica. Tem estrelas. Ai, pronto. Ao contrário. Pronto, não. Ao contrário. Olha o Vou pegar uma água, tem uma seguro. pipoquinha pra gente chegar. Dentro do mundo condominial, assim, às vezes eu acho que a gente está numa Hollywood. Que em vez de a gente estar fazendo o trabalho de gestão e a gente está dentro do condomínio fazendo o melhor e entregando o melhor, cara, eu vejo as pessoas assim, é o dia todo na internet. É o dia todo no Instagram. Você tá falando de duas pessoas que estão aqui fazendo um programa no YouTube, né? Porque a gente também tá fazendo programa no YouTube, então. Não, então, mas eu tô falando... Mas a gente tem essa guerra lá em casa. Né? Não, mas só que aqui tem uma guerra que dentro da minha empresa são 3 diretores. Quando eu saio, ficam 2. Agora, no as momento pessoas... só tem um lá. Agora só tem o Eric. Um abraço aí, Eric. Então, o que acontece? Não é questão nem de ser mimizento. Eu acho que dentro do mundo condominial começou a criar-se... As pessoas se acham... eu tô tentando medir as palavras para não... Não, pra pode não falar. O Albert Einstein do mundo condominial. Entendi. Eu até essa semana botei no meu Instagram, falei assim, ó, tem muita testa oleosa, Achando que a cabeça Achando que é mente brilhante. brilhante, mas é o que acontece com a gente. É porque as pessoas às vezes têm 1.000 seguidores, gosta, né, Valéria? 1.000 seguidores no Instagram, recebe marido. 2 likes, se acha celebridade. Mas, ó... Então, o que está acontecendo com a gente dentro do mundo condominial são celebridades. Pessoas que falam assim, que eu estou indo no shopping e as pessoas estão querendo autógrafo, me reconheceram. Mentira. Olha, não, mas você, brincadeiras à parte... Caraca. Brincadeiras à parte, eu vou falar duas coisas aqui. Uma do Tito, que o Tito não não faz parte Dessa geração, né? dessa geração mimizenta que tem 18, 19 anos e assim. Tito, um beijo pra você, tá? Você é top demais, incrível. Ele sabe disso, que eu falo sempre isso pra ele. Sempre não, mas já falei algumas vezes. E a outra coisa que eu ia falar é que, assim, quando a Renata veio trabalhar com a gente, eu falei isso com ela. Eu falei, Renata, deixa eu te falar uma coisa. A gente faz parte do W Condo, né? Uhum. E é muito legal porque o W Condo também é uma rede de apoio e as pessoas estão sempre vendo
um glamour. Uhum. Mas a gente tem que separar o glamour dos eventos da realidade do dia a dia. As pessoas não podem confundir, porque a Jill, ela trabalha com eventos. A pessoa não pode confundir aqueles eventos com a realidade do síndico. Então, é muito legal a gente estar num evento da WCon, numa Expo Síndico, não sei o quê, e brindar. Só que, assim, alô, síndico não é isso. Ser síndico é você botar o seu tênisinho e subir na caixa d'água. É você, de vez em quando, perceber que tem um problema lá na bomba, você tá com a unha feita e você tem que meter a mão lá e consertar. Na hora que abre a tampa do esgoto, Sai 50, 100 baratas. baratas. Dali você corre atrás das baratas. Batendo com salto agulha. Ou como a gente teve lá naquele condomínio, que a Cíntia, inclusive, fez um belíssimo trabalho. Saúde na limpeza. Fez um Cíntia, belíssimo abraço. trabalho. Ratos, assim, a gente chegou no condomínio, a gente Ratos acabou... não, parecia gato. A gente assumiu Deus o condomínio. A gente não sabia se era gato, gambá ou rato. A gente assumiu o condomínio. E qual era o maior problema do condomínio naquele momento? Uma quantidade de rato absurda. Caramba. Eles passeavam assim, eu via aqueles vídeos, chegava e me dava nervoso. Então, a gente tem que saber separar, porque... Assim, gente, não adianta fingir que é só glamour, todo mundo lindo, maravilhoso, que não Então é não isso. tem memezento, só tem celebridade. Eu assumo minha parcela de culpa porque eu gosto de fazer meus videozinhos no YouTube. Eu gosto, cada seguidor que eu ganho, eu fico lá vibrando lá cada seguidor que eu Mas ganho. olha também só, mas não vibro, tá né? errado. Eu também mas vibro, vamos lá, eu gente, também a vibro. gente sabe que não tá errado. Hoje em dia é importante. Só que o que eu vejo de problema das mídias digitais hoje? Da mesma maneira que ela é ótima para algumas coisas, ela é péssima para outras. Porque ela engana. As pessoas se iludem. Aí você vê lá uma pessoa que não sabe nada de sindicatura posando de estrela do mundo condominial. Pelo amor de Deus, não Eu dá. costumo até fazer confessar Resultados. uma coisa aqui interessante aqui sobre Queremos isso. resultados. Vou falar uma coisa que eu achei Resultados interessante falam. aqui e isso é bem legal. Uma curiosidade dos bastidores da gravação dos meus vídeos lá pela W Foster. Eu levanto, as pessoas montam o equipamento, eu tô trabalhando no computador, aí a Vitória fala assim, ó, Wesley, tá na hora de gravar. Eu levanto, vou pra frente da câmera e eu falo assim, ó, qual o tema que você quer que eu fale? Ela fala na hora e eu faço na hora. Todo vídeo que eu faço, nada é gravado antes, pensado. Conhecimento. É chegar e falar. E assim, o que acontece que eu vejo muito no mercado? A pessoa que vai fazer um vídeo de engenharia, por exemplo, muito bom, vídeo muito montado, lindas informações, mas o Muito cara pega ali, ó, certinho. ele lê 1, 2, 3, 4 linhas, olha pra câmera e fala aquelas 4 linhas. Acabou. Então, assim, na verdade, ele conteúdo que acabou ele de sabe. ler um copy que ele tá jogando na tela na hora e vai passar a mesma credibilidade do que uma outra pessoa que falou da sua cabeça, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Então, isso realmente ilude muito, como você tá falando. Mas olha só, ilude no vídeo. Isso. Se você for para Chega uma na assembleia, prática, você as pessoas percebem. Eu vou te falar por quê. A gente estava falando isso essa semana. Geralmente, quando a gente vai para assembleia, quem fala sou eu. Uhum. E aí eu falo assim, a gente tem a apresentação. Às vezes a gente coloca lá, mas eu nem olho. Porque eu tô contando a nossa história. Sim, sim, Eu tô sim. contando a nossa realidade. Então, se tiver apresentação ou se não tiver apresentação, Não- para mim é indiferente. Né? Aí algumas pessoas ficam assim, você já fez o seu pitch de vendas? Outra palavra da moda, né? Pitch de vendas. Já fez o seu pitch de vendas? Eu não tenho que fazer pitch de vendas. Eu vou ali, eu conto a minha realidade. É o meu conhecimento. E eu acho que nessa hora, E quando é você tá fácil, no né? tete a tete, as pessoas sabem Quando é verdade quando e é quando verdade e Então, quando é mas a fake news. internet, mas a internet Mas engana. na internet Na engana. todo mundo se equipara, porque se o cara lê 4 frases e lê pra câmera olhando com uma cara séria, ele vai passar tanta credibilidade Faz uma quanto eu que pose. vou ter feito ali de cabeça em Sim. 30 segundos fazendo a gravação de um vídeo, Então, sabe? falando um pouco sobre essa questão da internet, né? Eu gosto também de fazer os meus vídeos. Muita coisa. De levar informações Legal. para os condôminos e tudo mais. São muito legais. Mas, assim, um diferencial que eu acho que é muito importante são os feedbacks. Sim, do Tipo retorno. assim, às vezes você colocar um feedback ali de um condômino que realmente te elogiou em algo que você fez, você mostrar o resultado de um condomínio que você transformou,
que você chamado levou... prova social. Exatamente. Prova social. Então, eu acho que... Aí eu acho válido. Isso, mas você sabia exatamente. que tem gente comprando isso? Comprando o quê? Prova social. Como assim? A pessoa chega pra pessoa e fala Pra assim, empresa, ó, eu vou chegar lá, eu quero like. eu quero... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma gravação de um vídeo pra eu poder postar disso aqui, que eu fiz esse trabalho nesse condomínio e tal coisa. A pessoa Ai, vai lá e gente. grava com o síndico e ganha um desconto na obra. Tá, mas e aí? E os condôminos? E Não, aquele condomínio? Mas ele ganhou desconto na obra. Ele ganhou desconto só pelo desconto. Só pra dar um desconto pra aquela obra. Entendi. Ele vai lá e faz aquilo pelo serviço. Ah, olha, se você deixar algumas vezes quando gravar um vídeo aqui dentro, ó, eu vou deixar bem claro pra você. Eu tanto nem peço autorização demais pros condomínios, que eu já tive 2 vídeos que eu já fui tirado do ar. Verdade. Porque as Verdade. pessoas Pediram pra gente me tirar. pediram pra tirar do ar porque tava mostrando um condomínio com problema. Você sabe o que eu faço? Quando eu faço um vídeo, não é pra mostrar que aquele condomínio tá com problema. É pra mostrar pra outros condomínios que aquilo dali pode ser resolvido. Sim. Mas a pessoa não entende aquilo dali. Então, tem hoje pessoas usando isso como uma prova social comprada. Então, assim, é assustador o que as pessoas estão fazendo. Não, com a hoje internet. Lamentável. É assustador. É. E aí, ó... se A prova social, aí eu acho, a gente eu acho muito roda, importante. É importante. Muito importante. Mas as pessoas estão deturpando Porque um pouco são isso. os seus resultados, né? A gente vende resultados. Antigamente mostrava antes e depois de obra. Te Mas vende eu vou dizer pra roda, vocês. roda e volta pra onde? Hã? A gente roda e volta pra onde? Para o conhecimento. É. Porque aí, se você tem conhecimento, as pessoas não te enrolam. Então, Antigamente mas eu gostava quando- de mostrar É. antes e depois de obra. Sim. Adorava mostrar antes e depois no começo dos vídeos. Eu tirei todos os antes e depois de obra quase do ar, É. porque o condomínio, ele se sente exposto. Sim. Então agora o que eu tento fazer é isso, passar conhecimento. Sim. Como engenheiro, pro síndico, como engenheiro, para outro engenheiro, como engenheiro, tudo que eu posso disseminar de conhecimento que eu tenho, eu faço de forma gratuita e de bom grado, porque quanto mais outras pessoas estiverem evoluindo a carreira e evoluindo também o conhecimento, pra mim é de extrema valia. Então, Entendeu? só para complementar, eu não sou contra a celebridade. Tá? Eu sou contra a celebridade não mostrar a sua gestão. Então, se chegar, mostra lá o que ela lá no mundo condominial, mas mostra também o que faz dentro do condomínio. Será que dentro do condomínio a gestão é igual? Será que a quantidade de A prática igual a teoria, né? é igual à teoria? Será que todos os condomínios são reeleitos? Sabe uma coisa que eu tenho pavor? Ou só de repente Consultor. ganha no primeiro ano e depois porque tem uma boa visão, porque eu sou isso, eu sou Eu aquilo. tenho de coach. E depois, quando chega na verdade, vai fazer os vídeos lá, não tem vídeo pra fazer porque não faz trabalho dentro do condomínio. É E o verdade. principal não é você ser eleito, é você ser reeleito. Eleito, exatamente. Então, Eleito isso significa tranquilo. que as pessoas gostaram da sua seu gestão, trabalho. É. viram os Essa é a maior resultados. prova social. É a Essa é a maior prova prova social social. válida. A reeleição. Mas esse negócio de coach e consultor, eu tenho pavor. Eu tenho horror. É porque, assim, a chamar... o nome mesmo dela é chamar consultoria. Mas, assim, a gente faz consultoria para condomínio baseado numa expertise que a gente tem. A gente tem várias provas sociais. Dezenas de condomínios, dezenas de resultados. 99,9% de reeleição, porque até hoje a gente só não foi reeleito em um condomínio. Então, a gente consegue, eu consigo dizer assim, olha, eu estou prestando uma consultoria, mas eu tenho uma empresa desse negócio aqui e eu tenho esses resultados aqui. Agora, o que acontece hoje? O cidadão chega na sua empresa, aí fala assim, Wesley, eu vou ser consultor da W. Foster. E o que você sabe sobre engenharia? Aí ele fez um curso de engenharia, ele nunca teve uma empresa, ele nunca fez uma obra, mas ele sabe, na teoria, tudo que ele tem que fazer para a W. Foster ser a melhor empresa de engenharia do mercado. Me poupe. Me poupe, não tem Se o condição. cara soubesse, faria dele. Não precisa, não Aí, precisaria por ficar que ensinando os ele outros. não, por que ele não fez? Não tem como, não. Aprendendo com quem nunca fez nada, É. né? Tem uma outra frase legal que é assim, é muito difícil você receber crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É verdade. É verdade. É isso aí. Então, terminando dessa forma, eu quero pedir só, vamos concluir aqui. E para concluir, eu gosto de... acho que cada um já falou um pouco da sua história, então eu nem vou chegar nesse detalhe de falar por trás disso. Mas eu quero um resumo rápido dessa vez. E a minha pergunta agora é para as duas, que é o seguinte. Me conta rapidamente, porque hoje a gente está com um pouco mais de tempo apertado agora. Já estamos com 1h43 de Meu Deus. programa. E eu queria saber um pouco da sua vida pessoal por trás. Porque você já falou um pouco do seu neto, né? Falou que tem 4 netos. 4 netos. Mas me conta um pouco de quem é a Renata por trás da sindicatura. Quem é Renata por trás da sindicatura?
Boa pergunta. A Renata está... Quem é a Renata? A Renata está se reinventando. Sim. Eu entendo que seja isso que está acontecendo comigo hoje. Eu Entendi. estou me reinventando. Né? Durante muitos anos, eu fui a Renata muito zelosa com os filhos, muito preocupada com o resultado dos meus filhos. E eu me deixei um pouco para trás, né? Então, sempre empreendi, sempre trabalhei muito. Então, sempre entendi que tinha que ser assim, que era assim. Eu preciso trabalhar, e o meu filho precisa ter uma carteira, e o meu filho precisa, minha filha precisa disso, daquilo. E chegou um determinado momento da minha vida em que eu olhei e eu falei, agora sou eu. Agora é tudo para mim. Entendi. O meu filho tá adulto, a minha filha tá adulta. Eu assumi essa responsabilidade, né, do Isaac, e sou apaixonada e entendo que é uma missão que o Senhor me deu, né, me presenteou em conseguir vivenciar tudo isso de novo, festinhas de criança da escola, todas essas questões, né? E ainda assim, hoje eu olho para mim. Hoje eu olho para o que é bom para mim, o que eu quero para o meu futuro. Eu quero crescer, eu quero aprender. Eu sou muito amorosa, sou muito fiel, leal, grata, sabe? Às pessoas, é uma das minhas características. Amo pessoas, amo cuidar de pessoas, amo você compartilhar um problema comigo e eu querer achar a solução para aquele seu problema rápido. Não faz isso, você tá na internet, ou que vai chegar de gente mandando problema pra você até o final do dia. Você está certa disso. Eu estou certa Hoje eu disso. acordei com 6 problemas de cara já pra resolver, e se eu soubesse, Fale eu com tinha a mandado Renata. os problemas. Fala que eu te escuto. Coloca lá, @Renata Simão. Meu Deus. Renata, eu Não queria- se esqueçam que a Renata agora é síndica. Ah, entendi. Então a entendi. Renata tem muitas demandas. A Renata não é mais verdade. psicóloga, agora é Não, sim. É um Sim, pouco sim. Também. Mas é psicólogo só dos também. condôminos dela agora. Entendi. A parte de psicologia Eu dela. lembro toda hora que ela fala que ela era manicure, eu recolhi as unhas. Você é manicure, eu Pra recolho de novo assim. sempre eu vou olhar. Pra sempre. Eu boto pra trás os dedos. Eu queria pra você se resumir, antes de passar pra Valéria, eu quero que você se resuma em uma palavra. Qual palavra define você? Resiliência. Resiliência. De novo. Missão. Não, uma só. Escolhe. Já foi. Propósito. Matou a Valéria. Você sabe que quando a gente fazia... quando eu fazia seleção, eu falava assim... tinha 2 coisas que você não podia falar sobre você. Que você é perfeccionista e ansioso. Ah, que Porque legal. todo mundo que vai fazer entrevista fala assim, não, porque eu sou perfeccionista. Né? E ansioso. Gente, assim, essas 2 estão fora. Não fora. fala outra coisa sobre você. Arruma sinônimos. Porque todo mundo é ansioso e na maioria das vezes as pessoas não querem errar. Então, são coisas que não dá pra gente considerar. Mas chegou a sua vez. Um dia eu quero fazer isso com o Marcelo. Lá do outro lado, lá eu falo assim, Marcelo, você... Perfeito. Ele gosta de falar isso, que ele não erra nunca. E aí, Valéria, me conta um pouco de Não, você, então, seus fora- gostos. o Não, que então, você... fora do trabalho, né? Então, eu vou me definir em poucas palavras. Vou tentar, né? Tá. Porque é difícil, né? Falar poucas palavras. Eu sou cristã, uma pessoa que teme muito a Deus. Eu sou a mulher do Marcelo, a mãe da Maria Eduarda, a filha da Wanda, a irmã do Alexandre. Por que eu tô falando isso? Porque família é uma coisa que eu prezo muito. Sim. Muito. O Marcelo sabe disso, porque assim, desde que meu pai morreu, Marcelo não conheceu meu pai, mas desde que meu pai morreu, eu assumi o posto dele com relação à minha mãe, porque meu irmão já não meu irmão já era casado, já tinha a família dele. E aí eu em casa só tinha eu e minha mãe, então eu acabei meio que assumindo. Então eu não gosto de deixar minha mãe na rua, eu não gosto sozinha, eu não gosto de deixar minha mãe ir ao mercado sozinha, eu não quero que ela carregue peso. Então eu sou uma pessoa muito voltada para isso. Gosto muito de estudar. Cara, assim, eu gosto muito de ler. Confesso que eu não consigo fazer isso com a mesma frequência que eu fazia antigamente. Mesmo assim, sua sala é cheia de livros. E eu sou extremamente ciumenta, não suporto que mexam nos meus Pode livros. mexer no Marcelo, mas nos livros não. Nos livros, não. Né? Mas por que isso? Tem um sentido, porque eu não sou aquela pessoa que lê pelo celular, que lê pelo computador.
eu faço um mestrado hoje que já era para ter acabado há muito tempo. Por quê? Porque eu fiquei esperando o material chegar, o material impresso, porque eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar, eu tenho essa não sei se é dificuldade, né, mas esse hábito. Então, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. E, assim, eu acho que não tenho certeza, eu sou uma pessoa determinada. Eu não desisto facilmente de nada. E a minha mãe costuma falar que eu sou um pouco sem vergonha. Mas no bom sentido da palavra. Mas num bom sentido, porque eu não guardo rancor de ninguém. Eu brigo com a pessoa, eu discuto. Se eu tiver que falar várias coisas, eu falo. A Branca, né, eu falo muito isso com a esposa do PS, né, que eu sou uma pessoa muito assertiva, e sou mesmo, eu falo o que eu penso. Mas daqui a 5 minutos, para mim, aquilo ali acabou. Eu não guardo raiva de ninguém, graças a Deus. Eu não tenho... Graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade. Uma palavra. Sobre mim? Uma palavra. Define assim, pensa para definir. Porque a gente já teve aqui até indeciso, né? Não, então, eu acho que... Não. Então, assim, eu sou determinada. Determinada. As coisas que eu decido fazer, eu faço. Eu vou até o fim. Eu novamente eu vou tocar no programa anterior. Foi uma das palavras mais interessantes que eu já escutei alguém falar, foi do Edmilson. É verdade. O que ele falou? Abençoado. Ah, sim. Bonito, né? Abençoado. Muito legal. Não, mas é pela história dele também, né? Na verdade, a mãe dele grávida, teve um problema de saúde, era para morrer a mãe e ele. Nossa. E os dois sobreviveram por milagre. Então, assim, é abençoado. Terminando essa nossa certeza. conversa de hoje, eu quero agradecer muito a presença da Valéria Ribeiro, da Chamar, e também da Renata Simão, também da Chamar. Do Marcelo Santos sempre também do meu da lado, Chamar. também Da da Chamar. Chamar, Só eu E que do quero deixar Ed bem da claro W que Forte. eu não sou da Chamar. Mas é da W Não, porque as Forte. pessoas daqui a pouco vão falar assim, pô, ele é ele da só Chamar. tem Não, não Chamar. sou da Chamar. Exatamente. Mas A gente já conversou sobre esse tema antes. É bom deixar claro isso. Eu quero agradecer vocês pela Mas presença. a gente, daqui a Nós pouco, a gente vai agradecemos. contratar, se quiser Não, trabalhar como síndico. não, síndico não, pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência pra ser síndico, não. Vamos Eu investir quero em outra agradecer coisa. vocês e dizer pra vocês que vocês são exemplos, tanto no mundo condominial quanto no mundo extracondominial, porque eu conheço a história da Valéria, eu já conversei muito com a Valéria, conheci a Renata no ambiente de trabalho dela também, eu vi o quanto ela é uma pessoa carinhosa, atenciosa, dedicada, ela não tem tempo ruim, o que acontece ela vai resolver, ela vai se dedicar. Mas, além disso, hoje eu tive o prazer... A Valéria já tinha um pouco mais disso, mas eu tive o prazer também de conhecer a história de vocês por trás disso. Sim. Quem são vocês, quais são os desafios, o que vocês sentem, como que é isso na vivência da pele, tanto da mulher quanto da empresária mulher, tanto no mundo condominial como fora do mundo A condominial. loucura da nossa mente. A loucura. Exatamente. E eu quero agradecer muito vocês e parabenizar mais uma vez isso. Marcelo, quer acrescentar mais alguma coisa no dia de hoje? Não, agora você reparou, porque eu sempre deixo ela falar, né? Você vai pedir Ela fala melhor Eu achei que você ia concluir assim. Eu achei que você fosse concluir assim. Manda ela fazer um miojo pra mim. Não, miojo Com requeijão. que é miojo com alho. Hoje ela vai preparar pra gente uma miojada lá. Não vou, não. Nem miojo, nem Coca-Cola. Tá suspenso. Lá em casa, 90% das vezes, quem cozinha sou eu. Então, isso não é nenhuma atitude machista sua falar isso. Não. Porque lá em casa também sou eu, então não tem Não, esse mas problema. olha só, Eu vou preparar um miojo pra ela. Então, desculpa, você já encerrou, mas aí só um parênteses eu vou ter que falar. Agora eu vou apanhar. Marcelo Eu sou cozinha. machista. Ah, é? Eu sou machista. Você sabe que quando eu chego no restaurante, eu chego ao restaurante pra almoçar com o Marcelo. Se ele não puxar a cadeira, eu não sento. Uau. Eu sou super machista. Uma vez eu cheguei pra minha esposa e falei assim pra ela: você já reparou que eu abro a porta pra você sentar no carro? Você já Aí reparou? ela, não. Aí eu falei assim, caramba, eu tô esse tempo todo fazendo isso Eu vou ligar pra Karine. sem você notar isso. Aí eu falei assim, e cadeira? Você já notou que eu puxo a cadeira de você? Ela, não. Olha, Aí eu homem, falo assim- homem tem que abrir a porta do carro,
tem Eu que fico puxar a pensando- cadeira, É verdade. tem que andar do lado de fora da calçada. Se tiver que entrar no ônibus, a mulher sobe primeiro para ele Sim. proteger e ele desce primeiro para ele dar a mãozinha. Aprendi Eu tudo acho isso com melhor meu a gente pai. terminar esse programa. Eu quero agradecer vocês de casa, pedir mais uma vez, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe. Nosso vídeo hoje foi muito grande, mas foi um vídeo muito legal. Se você puder assistir tanto esse, quanto outro vídeo também que nós falamos de empreendedorismo, vocês vão curtir bastante também. E eu quero deixar um até logo e tchau, mundo condominial. Um abraço. Tchau, Tchau, mundo condominial.